nenhuma palavra que é liberada com fé, ela volta vazia. Em nome de Jesus. Ela se cumpre. Yes. E nós não estamos a ver, quer dizer, tu estás na igreja a orar, a outra está a orar, perdi o meu marido, a irmã daquela igreja é gatuna. Não, atenção ali, espera aí. Não, calma aí. Como é que você conseguiu esse homem? As pessoas estão entrando na igreja, se esqueceram que tiveram que tomar banho para ter namorado, namorado que levou ao altar. A bruxaria te levou ao altar. E você não tem noção disso. Lembra-te, desde o momento que você aceitar Cristo em verdade, tudo que não faz parte do propósito de Deus é anulado. Yes. E muitas delas são casamentos anulados. Oh, glória. Porque as pessoas não entendem que entraram nesse casamento sem Cristo. Bem-vindos a mais um Pod Fé. Um programa que é de Deus, que veio aumentar, levantar e fortificar a sua fé. Hoje começo por agradecer a todos os seguidores dos 4 cantos do mundo, porque são inúmeras as mensagens que chegam até nós e eu só quero agradecer. Muito obrigado também às pessoas que têm lutado conosco nesta causa da serva Ana. E não poderia deixar de agradecer a todos vocês. Beijinho nos vossos corações e continuem a cultivar o amor em vossos corações. Hoje nós temos uma serva de Deus amada por Deus, uma serva que renunciou ao mundo, largou o mundo para viver para Cristo Jesus. Já já vocês vão conhecer quem é ela. Ela tem o nome de Maria Helena, uma serva fervorosa na palavra. Sem esquecer nossos patrocinadores, que vocês já conhecem, que é a Pixeltech, responsável por essas imagens de qualidade. Toques de Beleza com Fé, responsável por cuidar da vossa amada, aquela que é a escolhida de Deus. Dar as boas-vindas também a um patrocinador super importante que se juntou a nós, que é a Máximo Filmes. Muito obrigada pela vossa audiência. A paz do Senhor, serva de Deus. Graça e paz, serva. Graça e paz. Muito obrigada por ser obediente à voz do Espírito Santo e por ter aceito o nosso convite. Amém. Eu que agradeço. Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Quem é Maria Helena? Amém. Maria Helena é a pastora Maria Helena, cujo nome do bilhete é Maria Helena Fernanda André, líder do Ministério Internacional Profético Batalha Espiritual, a Tenda de Betel, nascida em Benguela em 1983. Serva, como é que começa a tua caminhada em Cristo Jesus? Amém. Como é que começa a minha caminhada? Há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Na verdade, antes que Deus me chamasse, para a minha vida estava tudo bem. Eu tinha tudo estável. Tinha loja, universidade, conseguia pagar tudo. Tudo que era meu por direito eu pagava. Até então, fui surpreendida por um servo de Deus, disse-me que eu tinha um chamado, era para fazer a obra. Na verdade, eu identificava a obra era apenas ser um protocolo da igreja. E eu aceitei, porque desde então eu já gostava de orar, mas não era frequentemente na igreja, não era uma crente ativa. Sim. Aquela que poderia fazer um ano não vai à igreja, nem nada. Mas quando chegou o tempo de Deus, que o homem não consegue parar, Deus me parou, aleluia. Yes. Eu comecei a servir a Deus no altar. Deus me tira de casa para o altar. Deus usou uma pastora com o nome de pastora Thelma.
Eu me lembro que ela ia ao meu salão em casa e ela me disse, eu estou a te ver tu diante de povo. E eu não entendia o que era povo, o que é estar diante do povo, o que é isso? Yes. Nunca me passou na minha cabeça que era um ministério separado. E eu aceitei, porque na altura eu começava a ver que as coisas estavam a apertar um bocadinho. É de aceitar sem entender o que é que tu estás a aceitar. Exatamente. Na verdade, eu adorava Deus. Amar do jeito que eu adorava não é o que Deus queria. Eu aceitei. Quando eu aceito, eu vi bênçãos, amém? No princípio, eu vi Deus abrir as portas financeiras, que estavam um bocadinho fechadas, mas eu via Deus abrir as minhas portas financeiras. Só que chegou uma dada altura e Deus foi fechando novamente. Eu queria me fazer entender qual era o ministério, qual era o propósito que Ele tinha sobre a minha vida. Deus começou a fechar. Eu era alguém dizimista fiel, estava em todos os propósitos, com o envelope da maior quantia na igreja. Era a primeira pessoa a levantar para ir pegar um envelope de um propósito. Só que não era sobre o sacrifício. Era sobre o propósito que Deus tinha sobre a minha vida. Eu me lembro que eu me revoltava tanto, dizia, Senhor, por que o Senhor não ouve? Por que o Senhor nunca atendeu os meus pedidos de sacrifício? Eu recebo sacrifício, eu dou dízimo na igreja, eu dou oferta. Por que o Senhor não ouve? E eu dizia que Deus tem que me mostrar uma outra Bíblia. Yes. Porque todos os sacrifícios que eram levantados na igreja, eles abriam a Bíblia para me mostrar. Eu não era experiente, eu não sabia o que é Bíblia, amém? Eu ia à igreja, fazia a obra, mas eu não tinha uma Bíblia. Mas eu vi abrirem a Bíblia para explicar por que estavam a fazer aquele sacrifício. Só que eu metia no meu envelope aquilo que eu queria, não é aquilo que Deus queria. Nenhum sacrifício invalida quem Deus é. Nenhum dinheiro do mundo paga uma bênção diante de Deus. Eu dei conta disso mais tarde. Porque eu comecei a notar que sempre que eu me sacrificava, eu não via Deus a falar e isso me frustrava. Chegou uma altura que eu fiquei completamente revoltada. A minha revolta não era com os líderes da igreja, a minha revolta era eu e Deus. Eu e Deus. Eu todos os dias que tivesse que moderar, que tivesse que arrumar a igreja, eu me revoltava, eu dizia, Senhor, tem que me mostrar uma nova Bíblia. Se existe uma Bíblia onde o Senhor tem que me dizer, por esse motivo, eu não respondo o teu sacrifício, o Senhor tem que me falar, mas alguma coisa Deus vai me falar. E os protocolos diziam, na altura a diaconisa, você já está disse, não, Deus vai me falar. Tão revoltada, porque abriam a Bíblia, irmã Edna. Amém? E o que nos leva, às vezes, a testificar que aquele sacrifício é o certo é quando estão a abrir a Bíblia. Só que eu não entendia. O abrir não significa que eu meditava a Bíblia. Eu não meditava a Bíblia. Eu não conhecia Deus por intermédio da palavra. Porque se eu tivesse que conhecer Deus por intermédio da palavra, tinha sacrifícios que eu não poderia ter feito. Eu percebi que disse algo muito importante, porque sei que lá em casa e nas igrejas pensam que o facto de darmos dízimo ou oferta, nós estamos a comprar Deus. Deus vai fazer as nossas vontades. A serva de Deus dava o dízimo, dava a oferta, mas mesmo assim chegou um ponto que viu que as orações não estavam a ser respondidas. Então não é sobre dízimo, não é sobre nós darmos também, tem outras partes. Gostaria que fizesse entender lá em casa, porque eu também já me questionei. Eu estou aqui, tua serva, que te dou oferta, que te dou dízimo. Por que você ainda não está me respondendo? Amém. Yes. Não é sobre dízimo. Eu vou repetir a palavra que eu falei há pouco. Deus é incorrompível. Yes. E nós pensamos, se eu colocar um sacrifício no altar, Deus vai abrir as minhas portas. Só que tem pessoas que o propósito não é sacrificar. Tem pessoas que o propósito está alinhado com aquilo que Deus quer sobre a vida deles. E a minha vida não estava no sacrificar no altar. A minha vida, a minha libertação, tudo o que eu queria estava alinhado ao propósito desse ministério. E eu não dei conta, foram muitos meses, para não dizerem ano, que eu sacrificava, era dizimista fiel, alguém que oferta a igreja, alguém que quando vem convidado eu estou disponível para poder ajudar o que faltar, mas mesmo assim eu via que as portas cada vez mais ficavam completamente fechadas. E eu me revoltei, mas é uma revolta total. Eu me lembro que o único envelope que eu recebi há 3 anos atrás,
era de 200 mil kwanzas, não é? Estás a falar de nota muito alta. 200 mil kwanzas. Entenda que eu tinha sempre dinheiro para sacrificar, mas eu reclamava dinheiro. Atenção. Aleluia. Alguma coisa está errado. Tu tens dinheiro para sacrificar, mas tens sempre em falta dinheiro. E eu via isso. Quando é para sacrificar, eu tinha uma venda explosiva. Aleluia. Mas quando é dinheiro para mim, eu reclamava, eu questionava Deus. Isso criou-me uma revolta total, que eu ficava todos os dias, eu já não orava absolutamente nada. Dizia, Deus tem que me mostrar o porquê. Deus tens que dizer. Eu ficava tipo maluca. A minha oração era essa, eu não precisava de nada, eu só queria ter esse encontro. Por que Deus não fala nada? Se eu estou a ver abrirem a Bíblia, e se tem uma outra Bíblia, um outro software, Deus tem que me mostrar esse software. Foi então que quando eu tirei o envelope de 200 mil, quando eu vou para o altar, a primeira vez eu ouvi a voz de Deus com muita clareza, ele me disse, tu vais comprar uma Bíblia. Glória. E eu questionava a Deus a palavra dele. E eu não tinha a palavra. Eu questionava, Senhor, mostra uma palavra, porque os pastores estão a abrir a Bíblia para exemplificar, e eu não tinha tal palavra. Não tinha comigo essa palavra. E quando eu passo no altar, Deus me disse assim, serva, vais ter que comprar uma Bíblia. Irmã Edna, faltavam 2 semanas, consegui o dinheiro, comprei a Bíblia. Não foi a minha intenção naquele dia. Não saí para comprar a Bíblia, eu só sei que de repente, para ir comprar um negócio, Deus me levou até um sítio que estavam a vender Bíblia quando eu olhei a Bíblia. Comprei uma Bíblia, disse compra agenda, compra lapiseira, comprei. Na igreja ele me disse assim, serva, só vais ofertar, não vais sacrificar, porque eu disse que você não vai sacrificar. Glória a Deus. E eu não sacrifiquei pela última vez, com uma nota de 200 mil kwanzas, eu não fiz esse sacrifício, porque houve uma revolta. Só não aconteceu o sacrifício porque eu me revoltei diante de Deus, e Deus começou a me responder. Te posicionaste. Me posicionou porque eu clamava a palavra. E Deus mandou-me comprar a palavra para que eu tivesse entendimento da palavra. E quando eu vou comprar a Bíblia, depois de algumas semanas, eu digo, já não vou te servir mais. Do nada disse, Senhor, eu não vou à igreja. Eu não vou à igreja porque eu não estou vendo Deus a falar. Cada vez as coisas apertavam, eu disse, eu não vou te servir mais. Porque quando eu recebi a profecia, muito cuidado com as profecias, quando eu recebi a profecia era, Deus disse, tu tens que lhe servir que a tua vida vai mudar. Fator profecia. Aleluia. Devemos ter muito cuidado ao dar uma revelação. Quando alguém não entende algo espiritual, devemos saber como falar. Porque eu me apeguei a essas palavras. Como entregar. Exatamente. Se eu fazer a obra, a minha vida estava completamente liberta. Eu teria tudo. Isso é que estava na minha mente. Só que não era isso. Deus queria eu para ele. Amém. E como saber que uma profecia é certa, é séria, vem de Deus? Amém. Como Profecia. saber? Porque nós temos uma febre hoje em dia de que todo mundo é profeta. Amém. E todo mundo, sem o menor conhecimento, recebe profecias, sem saber se é Deus que está a falar, sem saber que vem de Deus ou não. Como saber que a profecia é de Deus? Amém, serva. Bela pergunta. Quem testifica que a profecia vem de Deus é alguém totalmente espiritual, primeiro passo. Se não conheceres a voz do Espírito Santo, vais entrar em concordância com toda a palavra que o homem diz. Mas quando nós, aleluia, soubemos diferenciar a voz de Deus, nós vamos entender que essa profecia vem de Deus porque te ensinaste. É comprovado na sua palavra. É testificado o teu espírito e meu há uma conexão na hora, de imediatamente. E Deus sempre que vem falar uma profecia, ou algo que tu tens em dúvida, tem sinais. Deus é Deus de sinais, prodígios e maravilhas. Há sinais. Deus vai trazer na lembrança alguma situação que você já passou e encaixar a profecia. Quem não tem intimidade com Deus não consegue discernir se esse homem está sendo usado por Deus. Não consegue. Concordo. Por isso é que a Bíblia diz que nós temos que adorar o Pai em espírito e em verdade. E o meu povo perece por falta de conhecimento. É necessário que haja uma conexão com Cristo
para que o próprio Espírito Santo nos testifica Exatamente. se a profecia é real, se vem dele ou não. Exatamente. Então você, meu irmão, que é crente, aceitou Jesus e que mesmo assim está com um pé dentro, outro fora, este irmão infelizmente será usado até pelas falsas profecias. Exatamente. Isso é que nós estamos a ver nas igrejas. Eu, se na altura conhecesse Deus em espírito e em verdade, tinha sacrifícios que eu não poderia ter feito. O tempo de eu fazer sacrifício e não ser respondido por Deus era o tempo que eu não conhecia o que é a presença do Espírito Santo. Se é Deus que está a falar para entrar. O problema muitas das vezes não está no sacrifício, mas está em nós que não conhecemos se realmente o sacrifício que foi levantado na igreja, eu vou fazer parte. Yes. Não são todos os sacrifícios na igreja, mesmo tu pertencendo àquela igreja, tu vais fazer parte. Yes. Aleluia. Não, não são todos os sacrifícios, não. Yes. E nós hoje vimos pastores a obrigarem as pessoas a fazerem sacrifício. Há uma obrigação, a pessoa se sente obrigada. Eles começam num preço. Para mim, já o maior erro, serva, é colocar um preço. Yes. Sacrifício é algo que eu tenho que sentir para oferecer a Deus. Não tinha que ser algo que alguém me possa falar. Sim, sim. Porque não vai ser o meu sacrifício. Exatamente. Exatamente. Vai ser da outra pessoa. Não vai ser o meu sacrifício. Tu podes dizer em 200 mil, para mim 200 mil é dinheiro de saúde. Para mim, sacrifício é oferecer uma casa. Então, para mim, ao começar a darem um preço, vamos levantar o sacrifício de 100, 200, 300 mil. Deus não é assim. Eu não sei conforme Deus trabalha com os outros servos, mas comigo isso não acontece. Deus não é confuso. Yes. Deus, quando fala uma palavra, Deus falou e ele não recua na sua palavra. Se Deus diz que todo mundo vai dar 200, é 200. E nós vamos ver na igreja, eles começam nos 200, 350. Quando faltar algumas semanas, se aproximar a data do sacrifício, ele vai dizer que Deus disse para que todo mundo participasse, por isso desceram. O dinheiro chega a 30, 20, 10. Não acredito nisso. Yes. Não acredito. Sinto muito, mas até aqui eu não tenho essa experiência. Não acredito que Deus, sacrifício é algo que dói. Abraão foi pedido Isaac. Sim. É algo que ele tinha de mais valioso. Porque quando Abraão questionava a Deus, será que tudo que eu tenho, aonde eu vou deixar? Deus dizia sempre a Abraão que terás um herdeiro. Começamos a entender que não é a riqueza de Abraão, mas é o Isaac que era tudo de Abraão. Deus pede a Abraão sacrifício. Abraão não fala na Sara. Sim. Primeiro ponto, por quê? Porque se Abraão dissesse a Sara ia discordar. Exato. Todo sacrifício que há uma discórdia, obrigada a Jesus, Deus não vai ouvir. Porque tem uma discórdia. Deus é concordância. Porque a parte que vai discordar, ele faz com que o sacrifício não é que aceite. A Bíblia diz, aquele que tem problema com seu irmão, não coloque a oferta no altar. Vai primeiro, peça perdão e coloca a oferta. E nós hoje vimos pessoas, os filhos a passarem fome para sacrificar na igreja. Que Deus é esse que vai responder o sacrifício. Yes. Que Deus é esse, não, meu Deus do céu, que Deus é esse que vai responder um sacrifício quando os teus filhos estão a passar fome e você sabe. Aleluia. Amém. Outra coisa, temos um sacrifício secreto. De Abraão era secreto, era um sacrifício Abraão com Deus. Não tinha muita gente. E hoje nós vimos na igreja, não é um sacrifício secreto, é um sacrifício comum. Tu que não estás bem com Deus, vais fazer um sacrifício. Alguém que não fugiu o pecado, Deus não coaduna com o pecado, alguém que está mergulhado no pecado, fazer um sacrifício, estás a oferecer à igreja. Deus não vai te responder o teu. Estás a oferecer à igreja. Aleluia. E nós hoje não vimos isso, os pastores a pregarem. Todo mundo pode levantar para pegar o envelope do sacrifício. Mas na hora de fazer compreender que os sacrifícios que são respondidos são sacrifícios de pessoas santas, de pessoas puras em espírito e em verdade, de pessoas que têm noção, as igrejas não fazem. Por quê? Porque nós não vamos ter um nível de pessoas a sacrificar. Nós vamos ter um número reduzido. Mas é normal que seja assim, porque aí tem Deus. Deus não se encontra na multidão. Yes. Nem na confusão. Não.
Não. Glória a Deus. Que tarde maravilhosa com a presença dessa serva iluminada, assim como eu disse, Amém. daquele tipo de serva fervorosa. E aonde ela chega, ela soma, ela é luz, ela acrescenta. Serva, eu vou lhe meter uma questão que é dúvida de muita gente e que até eu pessoalmente também quero saber. Como quebrar uma maldição hereditária? Amém. Como quebrar uma maldição hereditária? Está-se a falar de altar. Uhum. Está-se a falar de altares. E altares quebrados com altares. Yes. Está-se a falar de dimensão espiritual muito alta. Uhum. Quando está-se a falar de altar hereditário, são coisas que nossos antepassados fizeram, criaram. E está a criar, está a transitar para geração por geração. Só que diante desses altares também, Deus vai levantar sempre alguém na família. Por isso é que nós vimos essa pessoa, ele sofre muito. Nesse momento de sofrimento, é Deus a te capacitar para o nível de altar que você vai romper. Quando está a falar de altar, está a falar de mexer tronos. É tronos que serão quebrados, é principalidades que vão se levantar, reinos das trevas que vão se levantar. Jesus, tem que ser alguém preparado e um pastor que Deus levanta na área de libertação. Alguém aprovado por Deus na área de libertação. Por isso é que hoje nós estamos a ver muitas pessoas dizem estar libertos, mas continuam com o mesmo problema. Yes. Por quê? Porque o homem hoje quer libertar sem a intervenção de Deus. Hoje nós queremos criar trabalhos espirituais, Sim, porque achamos que jejum e oração quebra isso. Mas todo o trabalho que não está inserido Deus, que Deus não orienta, não tem como termos vitória. Porque quem dá vitória é Deus. Sim. E nós precisamos dessa orientação. Aleluia. E nós hoje vimos diferente. O homem quer dar um trabalho espiritual. A mim, Deus não trabalha comigo assim. Serva Edna. Todo momento, quando alguém vem ter comigo, vir até o escritório, eu tenho que orar, apresentar essa pessoa a Deus. Só Deus sabe que tipo de altar ele está a passar. E quem tem que mostrar é Deus por intermédio do Espírito Santo. E quem tem que dizer como vai ser a quebra e a destruição desses altares é Deus. Mas das pessoas que Deus levantou na área de libertação. E como em altar com altar, muitas das vezes Deus vai usando o líder da igreja. Porque na vida desse servo, há um altar levantado. Na vida desse servo, Deus mandou levantar um altar. E o altar luta com o altar. E hoje nós vimos ao contrário. Está-se a falar de entrar no trono das trevas. Está-se a falar de romper algo familiar. Que milhares de pessoas serão libertas. Então não é para qualquer pessoa. Não é para as pessoas aventuradas. Então tem que se ter muito cuidado, porque tem pessoas que volta e meia querem oração. É necessário sempre pedir a permissão, a autorização de Deus e estar capacitado para aquilo. Né? Para fazer aquele tipo de oração. Exatamente. Eu me lembro quando eu comecei a minha jornada, uma profetisa orou para mim, quase que os filhos fossem raptados. Porque a dimensão da minha luta não era a dimensão dela. Deus não tinha te capacitado ainda para entrar na luta dela. Exatamente. Ela entrou na minha luta, ela já era profetisa. Yes. Eu, na altura, estava nessa caminhada do ministério e ela orou para mim, os filhos quase que fossem raptados. Ela orou sem pedir permissão para Deus. Tem lutas, mundo espiritual, não se entra porque você se sente que eu posso. Oro muito. Não, se entra porque Deus te disse entra. Yes. Porque quem dá vitória é Deus. Quem destrói altar é Deus, não é o homem. E nós hoje vimos o homem a se sentir que eu oro muito. Não é a força da tua oração. É Deus na tua oração. É Deus a orientar um trabalho. Porque Deus, Ele é Deus de compromisso. Se tu cumprires, Jesus, aquilo que Ele orientar, haverá libertação. E tem processo. As pessoas querem libertar alguém que está na prostituição, espírito de marido da noite. Não tem como.
Oh, glória. Não tem como ser liberta do espírito de marido da noite enquanto tu estás presa no pecado. Não tem como. Diante de Deus não há libertação se tu não largares o pecado. E isso hoje as igrejas não pregam, porque vai ficar vazia. Não, que fica a igreja vazia. Mas que tenha lá os números das pessoas que Deus destinou para estar lá. Exatamente. Hoje nós estamos a ver igreja no mundo, mas o mundo não consegue estar na igreja. A igreja está no mundo, mas o mundo está na igreja, a igreja não está no mundo. Porque estamos a se sentir que eu já oro, eu sou capaz. Não. Não há libertação se Jesus não estiver diante daquela luta. Eu estou a falar para servos que adoram Deus em espírito e em verdade. Isso vai para quem adora Deus, amém? Agora, para aquelas pessoas que adoram outro Deus, eu estou a falar de Deus da palavra, Deus da Bíblia, Deus de Gênesis e Apocalipse. Quando nós obtemos Deus numa libertação, não haverá libertação, haverá mentira. E Deus não coaduna diante da mentira. Deus, para libertar alguém, primeiro precisa ser lavado do seu pecado. Yes. Enquanto aquele corpo não for lavado, não tem como a libertação. Não tem como. A mim, o Espírito Santo tem me orientado isso. Yes. Oh, paz. Falou aqui de um ponto, tocou num ponto de marido e mulher da noite, Certo. que tem assolado muita gente. Como é que surgem os maridos e as mulheres da noite? Como surgem e como se libertar deles? Amém. Como surgem? Palavra que não quero se calar, né? Nós estamos a ver que o espírito de marido da noite virou-se algo muito popular em Angola. Era um tipo de espírito que estava completamente escondido. Hoje as pessoas, uns são familiares. São altares levantados na família, onde declaram que ninguém pode casar. Essas pessoas são casadas com homem ou mulher da noite, têm maridos noturnos, porque aquele casamento foi vendido. Essa pessoa nunca será feliz, porque foi liberada a palavra naquele altar. Que ela não pode ser feliz, ainda que ela casa. Tarde ou cedo haverá separação, porque tem um altar levantado que não está quebrado. Tem um altar que foi pago a vida dela, que foi pago o casamento dela, que foi pago o relacionamento dela, que foi pago a felicidade dela. Enquanto aquele altar não for quebrado, ela vai continuar isso. E nós hoje estamos a ver que virou-se comum os casamentos, as pessoas dormem, casaram hoje, amanhã estão divorciados. Sim, não é normal. Sim. Alguma coisa está errada. Vivem juntos na mesma casa, mas não são eu como casal, parecem amigos. Exatamente. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errado. Há espírito de marido da noite filtrado naquele casamento. Yes. Nós hoje vimos pessoas casadas, mas vivem com quartos diferentes. Assim o espírito de marido da noite faz isso. É tão ciumento que não te permite tu ser feliz e te separa dentro de uma casa. O mais perigoso é isso. É verdade. É tu sentires que estás bem, tu estás na rua, todo mundo diz uau. Belo casamento. É verdade. Mas são pessoas que vivem separados de quarto. Tudo porque o espírito de marido da noite não permite que nem o vosso corpo se conectam noite após noite. E como se libertar desse espírito que tem assolado muita gente lá em casa, muitas mulheres, porque eu entro em contato dia após dia com mulheres que têm história e que tudo indica que não é só sobre a carne, Amém. mas que existe uma luta, uma guerra espiritual. Amém. Que existe tanto de um lado, tanto do outro, algo espiritual, que é marido, mulher da noite. Como se libertar disso? O primeiro passo à libertação desse espírito é aceitar Jesus, irmã. Yes. Não tem como ser liberta se não aceitar quem liberta. Sabe? Oh, glória. Não tem como a pessoa ser liberta se não aceitar quem liberta. Aí vem o fator dos pastores que acham que eles têm que libertar. Não. A pessoa precisa entender o que é libertação, aceitar quem liberta. Porque são espíritos que, pela autoridade que um servo de Deus tiver, porque ele tem uma autoridade de expulsar demônio, o demônio sai. Mas ele volta. Sim.
Porque aquele corpo, aquela pessoa não aceitou quem liberta. Não tem noção, aleluia, do que é a palavra de Deus, não tem ideia do que é o nome de Jesus. Para mim, o melhor conselho que eu dou às pessoas a viverem isso é aceitar Jesus em espírito e em verdade. Quando nós aceitamos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Automaticamente, a condenação é anulada. O trabalho que vai se fazer é só para tirar aquele lixo. É só para destruir aquele altar que ainda está a te identificar. Mas desde o primeiro instante que nós aceitamos Jesus em espírito e em verdade, nós somos libertos porque foi pago um preço. Amém. A crucificação de Jesus Cristo de Nazaré na cruz começa a clamar justiça pela tua vida. Quando tu aceita automaticamente, há uma guerra. Você vê que as coisas começam a se complicar. Você vê que a luta aumenta. Não, tu aceitaste o Rei dos Reis. O nome que está por cima de todos os nomes. Não tem altar, não tem mãe, não tem pai, mas não tem ninguém. Não tem um altar que vai prevalecer. E eles sabem, precisamos fazer lutar. As lutas têm que acrescentar para ver se essa pessoa se aborrece, sai da igreja. Ou para de aceitar. Só a guerra. Quando você está aí bem, estás a andar segundo o propósito de Deus. Glória. Quando você vê que a luta se multiplica, estás no caminho certo. Porque o diabo quer te fazer desistir. Porque o nome de Jesus está a fazer confusão. Há bloqueios. Os espíritos fogem. A libertação é contínua. Eu falo muitas das vezes porque quando nós aceitamos, somos libertos. Mas precisa se tirar aquele lixo. Aquele altar precisa cair. Por isso é que entra o processo de libertação. Por isso não adianta procurar um pastor para te libertar quando você vai voltar nos mesmo caminho. Não haverá libertação. Isso é mentira. Até onde eu sei da palavra de Deus, é mentira. O homem não está capacitado de dizer assim, essa libertação é para sempre. Um pastor falar em alguém que Deus te usou para libertar aquela pessoa e tu dizer a ela que essa libertação é para sempre. Não. Tem recomendação, ela precisa se cuidar. Precisa não voltar a fazer as mesmas coisas para que o mesmo espírito não entre sobre a vida dela. Mas o primeiro passo é aceitar Jesus Cristo de Nazaré em espírito e em verdade. Só aí Deus vai selecionar qual é o servo que vai usar na libertação. Exatamente. Não são todos servos. Servo, atmosfera Exatamente. e como. Exatamente. Porque tudo depende dele. Tudo depende de Deus. Eu costumo dizer nas minhas lives, se tu vem ter comigo e Deus dizer que não é a mim que vai me usar na tua libertação, mas tem que voltar. Sim. Porque não é a pastora Maria Helena que liberta Deus. Amém. É Deus. Então, eu não posso me fazer sentir as pessoas que eu posso. Eu não posso nada. Eu não posso nada. Por isso é que nós estamos a ver que muitas delas não têm tido libertação porque é largar mesmo. E quando está se falar largar para seguir Cristo, é renúncia de muita coisa. Sim. E muitas das vezes as pessoas não querem renunciar. Não querem. Então vão passar a ter banhos Sim, de azeite e pós e não acontecer absolutamente nada. E outras pessoas vão recorrer a Kwanzaa, né? O mercado dos Kwanzaa, onde tem elementos espirituais vindo da Índia, China, Nigéria, é mais nos continentes africanos, e eles vão comprar. Tem produtos aí especificados, tira espírito de marido da noite, é mentira. Meu Deus. Existe todo elemento nos quais existe, todo elemento é invocado a um espírito. Até o azeite que um servo de Deus consagra, ele vai consagrar com o Espírito Santo, com a orientação da palavra. Todo elemento que se levanta é consagrado. Você não sabe quem consagrou aquilo que está escrito, tira espírito de marido da noite. Você não sabe quem consagrou. É verdade. Então, em vez de ser libertas, você acarreta mais outros espíritos. Porque eu não acredito que é Deus a usar servos a consagrar um sabonete para vender. É verdade. Não. Nós precisamos aceitar quem liberta para sermos libertos na totalidade. E quando eu do nada, imagina, eu não entendo o que é libertação para ir comprar um sabonete e tomar banho sem noção. Eu não tenho noção da maldição que eu acarreto sobre a minha vida. É mais uma porta que você é mais uma abriu porta. para si mesmo. E o que acontece? É especificado quando tu banha, vai no restaurante onde tem um homem com dinheiro. Por que não mandam ir à igreja? Só mandam ir nas portas
Essas moças que vão na casa das senhoras que fazem tratamento, o sítio que lhes mandam estar, ou o espírito que lhes usa, só lhes leva nos restaurantes caros. Não na porta da igreja. Meu Deus. Todo ser humano, por natureza, tem um par. Amém. Nós temos a nossa costela. Amém. Não, a parte que parte a parte partida do meu coração existe. Yes. Aleluia. Glória. A parte que parte a parte partida do meu coração existe. Existe. Glória. Só que muitas das pessoas são desviadas. Porque Satanás sabe o que Deus une, homem não separa. Glória. Eu que o diga que existe sim essa parte. Porque foi o Espírito Santo que me mostrou aonde estava o meu marido. Exatamente. E olha que na altura eu ainda não era convertida. Eu ainda não conhecia o noivo. Eu ainda não tinha conexão com Cristo Jesus. Mas num belo dia, com tanta persistência, porque eu lhe cobrava, o meu marido, Pai. Amém. O meu marido, Deus. E Deus me mostrou onde estava o meu marido. Glória. Deus disse, levanta, vai lá. O teu marido está lá. Por 2 vezes, serva. Amém. Levanta e vai, o teu marido está lá. Eu obedeci. Eu levantei e fui. E lá estava o meu marido. Glória. O pai dos meus filhos. Homem que muito amo. O Espírito Santo não engana. Glória. O teu marido não está no pó. O teu marido não está no Kwanzaa. O teu marido não está no sabonete. Exatamente. O teu marido não está no perfume. O teu marido está em Cristo Jesus. Glória. Aceita Aleluia. Jesus. Que conversa maravilhosa. Aleluia. Prossiga, minha serva. E nós estamos a ver Satanás colocar pares errados. Yes. E estamos a ver com um fluxo grande de casamento. Hoje casamento virou moda, tá tipo tênis, Sim. um calçado. Meu Deus. E no outro hora casamento era uma responsabilidade. É verdade. Unir a família, dizer que vai casar os jovens eram chamados a atenção. Se realmente é essa. Porque já não vamos voltar a sentar com nenhuma família. É verdade. Era assim mesmo. Era uma responsabilidade. Eu estou falando de 20 anos atrás. 20, 25, 30 anos atrás. Casamento era e hoje é uma competição. Isso é diabo. Yeah. A criar na cabeça das mulheres, se tu não casares agora, Não casas mais. tu não estás na moda, nada. ninguém te ama. Só que estão a casar com pessoas erradas. Quando você casa com alguém que não é teu pai, por não querermos esperar o tempo de Deus, que não é nada fácil, o que acontece, serva? Quando a mulher daquele homem começar a orar, você vai ter problema. Oh, glória. Mesmo sem ela saber aonde está. Porque a oração dela vai trazer o homem dela. Yes. E se você casou com alguém, porque o diabo te colocou, lembra-te que essa pessoa que não te pertence vai voltar. O problema até não é voltar na esposa. Se calhar a moça nem sabe. Mas ela está a orar na igreja, Senhor, cadê o meu pai? Senhor, me conecta a esse homem. Senhor, já estou a te servir. O Senhor me prometeu, se eu te servir, o Senhor me dará o meu casamento. Senhor, aonde está? E hoje nós vimos. Pessoa separou, vai casar alguém da igreja e está a ser julgada. Não. Ela clamou. Nunca foi seu. O que Deus une, homem não separa. Atenção, as pessoas precisam entender isso. Amém? As pessoas precisam entender. As pessoas, os que vivem com o marido que não lhes pertence, eles usam muito. O que Deus une, ninguém separa. Quem te disse o teu casamento, Deus quem uniu? Que forma você encontrou esse homem? Yes. Alguém chorou. Deus não precisa tirar de alguém. O que nós muitas das vezes perdemos, nunca nos pertenceu. Só que não estamos preparados para entender isso. O diabo coloca na nossa mente que alguém roubou teu marido. Não. Você já orou a Deus, Senhor, se ele foi, era meu? É verdade. Sabe? Tem pessoas a fazer oração quando Deus está dizendo assim, eu já preparei o teu marido. Não era para ser. Mas entra em trabalho espiritual, entra em jejum, as coisas não mudam. Precisamos identificar o problema, não se ora à toa. Yes.
Precisamos primeiro identificar o problema. Por que que o meu marido é assim? Por que que se comporta assim? Uhum. A tua oração tem que chegar lá, tem que entender. Quer dizer, Deus tem que te responder. Deus é a favor do casamento. Amém. Deus nunca destruiu algo que Ele constrói. Amém. Desde a criação dos céus à terra. Não é o teu casamento que Deus vai destruir. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira. Tem mulheres que nem sabem onde o homem está, mas ele está orando na igreja. Está a dizer, Senhor, aonde esse homem está atrás até a mim. E eu, certo, não é errado fazer essa oração, porque eu nem sequer sei aonde está, mas o que é meu, ninguém pode viver. Eu sou daquela pessoa, a pastora fala assim, não, o que é teu, ninguém pode viver. Amém. A minha identidade, ninguém pode viver. Yes. Ninguém vai viver o meu casamento. Se tem alguém viver o meu casamento, ela vai perder, porque nunca lhe pertenceu. Yes. Nunca. E eu não vou aceitar viver um casamento que não me pertence, porque o meu está no outro lado. Não, irmã Edna, não faça isso. Eu vou orar a Deus. Deus, eu preciso do que é meu, cadê? É a tua promessa. Uhum. Eu tenho uma idade que eu preciso deixar a casa dos meus pais. Eu, Senhor, a falar na tua palavra. Onde está o outro meu lado? Essas minhas orações vão trazer essa pessoa no meu lado, no meu destino. Senhor, conecta esse homem no meu caminho. Tarde ou cedo, nenhuma palavra que é liberada com fé, ela volta vazia. Em nome de Jesus. Ela se cumpre. Yes. E nós estamos a ver, quer dizer, tu estás na igreja a orar, a outra está a orar, perdi o meu marido, a irmã daquela igreja é gatuna. Não, atenção ali, espera aí. Não, calma aí. Como é que você conseguiu esse homem? Uhum. As pessoas estão entrando na igreja, se esqueceram que tiveram que tomar banho para ter namorado, namorado que levou ao altar. A bruxaria te levou ao altar. E você não tem noção disso. Lembra-te, desde o momento que você aceitar Cristo em verdade, tudo que não faz parte do propósito de Deus é anulado. Yes. E muitas delas são casamentos anulados. Oh, glória. Porque as pessoas não entendem que entraram nesse casamento sem Cristo. Fizesse algo que não poderia fazer. Yeah. E é Deus a dizer, larga, mas tu continuas no jejum. Tu continuas massacrada dali. É Deus a te dizer, presta atenção. Yeah. Precisamos entender. Tem muitas das mulheres a sofrer com o casamento e não lhe pertence. Esquecem-se disso. Esquecem. É o que nós estamos a falar nos bastidores. É necessário que nós recuemos a fita e lembrar o que nós fizemos lá. Hoje, nós falávamos nos bastidores, hoje nós somos servas. Amém, glória a Deus. Mas muitas servas como nós se converteram hoje, mas não voltaram lá no passado. Exato. Para pedir misericórdia, foi o que a pastora disse, Exatamente. misericórdia e perdão. Porque nós fizemos coisas que abriram portas. Muitas fizeram trabalhos que desse trabalho conseguiram os maridos. Exatamente. E que hoje estão a orar para casamentos, a solução não chega. Exatamente. Porque não se pediu misericórdia, porque não se pediu perdão, não reconheceste que você no passado errou e o mecanismo que você usou para ter esse marido não foi o correto. Então se arrependa, peça perdão, que daí Deus vai dar instruções da maneira certa. Exatamente, certo. E hoje vi uma igreja, eu não sei, eu não digo medo, não digo se é o que a igreja se calam. Yes. Pastores que atendem, servas que atendem no escritório, tratamento espiritual, tem um escritório onde as pessoas vão. Sim. E tu sabes que o impedimento é esse, não consegues falar. Não faça isso. Sim. Se Deus está a dizer para falar, está a mostrar para falar. Exatamente. Quando você casou, você não tinha Cristo. E você usou certas coisas. Irmã Edna, Deus não se responsabiliza na tua escolha. Deus se responsabiliza na palavra dele. O que está escrito. E nós, por si só, a palavra é nosso reflexo. Deus nunca vai te dar um casamento que não te pertence. Amém. Para depois destruir é mentira. Amém. Amém. Isso, irmã Edna, é mentira. E hoje nós estamos a viver isso. Está na igreja, a mãe, está a acontecer isso, o pastor continua a orar. Não, seja clara. Só precisa. Cabe ela se aceita ou não, mas eu vou te falar a verdade. Porque eu preciso te dizer a verdade. A verdade liberta. Eu não posso esconder uma verdade para mim. Estaria a penalizar a minha própria bênção como serva de Deus. Eu não posso em momento nenhum. Precisamos entender. Nós, quando vamos do outro lado, tem coisas que vamos deixar. Eu me lembro, eu nasci a cocizeriana, serva.
E eu ia a essas senhoras que tratam, Uhum. para não voltar a sofrer cesariana. Amém. O meu primeiro foi cesárea, o segundo foi cesárea, terceiro ou quarto não, já não era cesariana, porque eu estava nessas senhoras que dão banho. Depois da minha conversão, 16 anos depois, Deus me traz a casa, aonde eu tomava banho. Hum. E essas senhoras normais, essa que você vai ver, essa vizinha usa, vai fazer massagem, não é aquelas ainda que tens que entrar e na escondida. Essas normais, Meu Deus. que qualquer pessoa sabe que não, essa mãe, essa avó aí trata com aquelas folhas. Sim. Deus me trouxe a senhora na visão, no sonho, e eu lhe dizia os sonhos de Cristo. Quando eu me espanto, estava no sono. Quando eu vou ao monte, Deus me disse, serva, entre em jejum de 3 dias você e os teus filhos, porque eles usam a inteligência dos teus filhos, irmã Edna. Meu Deus. 16 anos atrás. Tivemos que entrar em jejum com a minha filha de 12, na altura tinha 12, 13, 12, o de 10, o de 7, jejum de 3 dias. Só a de 7 estava a fechar jejum de 18 horas. Quer dizer, eu fui lá por uma outra coisa. Foram a mente dos meus filhos que foram presos, não assimilavam na escola. Meu Deus. Muito cuidado com as crianças que não assimilam. Yes. Eu abri uma porta que eu nem sequer tinha noção. Eu fui fazer outra coisa, abri uma porta que eu não tinha que. E entenda que os 2 que não nasceram com cesariana também tiveram o mesmo problema. Meu Deus. E nesse jejum, Deus vai batizando a minha filha de 12 anos. Depois ela começou a orar em língua, eu fiquei. E ela começou a dizer, mamãe, eu na escola costumo a mexer. Mas eu não acreditei. Meu Deus. Crianças com dupla personalidade. Yes. Foi por intermédio de jejum de misericórdia que ela começou a me falar outra personalidade que ela é. E você nem sequer Nem sabia, sabia. pastora. Não Olha que eu já orava para alguém, as pessoas curavam. Deus já me usava na libertação terrivelmente. E a tua casa tinha uma porta Tinha. que precisava ser fechada. Fechada. Porta esta que você mesmo que abriu. Eu mesmo que abri. Agora, quanta gente, quantas pessoas vivem esse tipo de situações e que é necessário praticamente passar essa chave, porque as pessoas têm que refletir, as pessoas têm que olhar para si mesmas e pedir a misericórdia do Espírito Santo para mostrar aonde está a raiz do problema. E era por intermédio o jejum que Deus deu. É misericórdia, não teve nada. Misericórdia. É só misericórdia durante 3 dias. Yes. No segundo dia, primeiro dia, ela não estava a ser verdadeira. Deus me disse que a tua filha não está a ser verdadeira. Disse, Nilde, não vamos no outro jeito de oração. Fizemos 72 horas. 2 dias só misericórdia. Deus disse, enquanto eu não ver livramento no coração dos teus filhos, você não vai fazer posição de libertação do meu espírito. Meu Eu Deus. dizia, mas Deus está a dizer isso. Qual espírito essa muda tem? Miúda reta. Miúda não sai. Miúda trabalhadora em casa. Na rua dizem aquela mulher assim, senhora, mexe na escola. Ai. Mexe nas cantinas. Hum. No terceiro dia, quase o terceiro dia, o Espírito Santo desce no corpo dela. Mamãe, eu faço isso. Mamãe, eu faço isso. Imagina, eu fiquei visita. Não estava a reconhecer a minha filha. Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Deus disse, nem lhe ralha por conta de você. Sim, E ele ela faz fez isso. Nem permite que você lhe toca, não faz nada. Nem um pouquinho. É por ter medo de ti É. que você fosse. Lembra-te o sonho que você tivesse há 3 dias, disse sim. Com a senhora disse sim, teus filhos foram resgatados. Era só misericórdia de Deus. Foram completos. E hoje ela é serva. Ajuda-me muito, amém? Glória. Ajuda-me muito. Aquele alguém. Jesus. A mamãe está a acontecer isso. Eu estou no monte, se está a acontecer alguma coisa, ela já está ligada. Mamãe, estou a ver assim, estão ali no X, estão assim. 14 anos agora, é uma bênção. Hoje eu digo, Senhor, se tivesse que me dar novamente os filhos, gostaria de ter eles novamente. Oh, Jesus, Deus não une pessoa, não me uniu, os meus filhos são. Não, é mesmo um propósito, eu tenho orgulho. Yes. Quantas são as pessoas que, até para alcançar, vão nessas senhoras? Não. É verdade. Estão num corpo que não existem. Por isso são crianças doentes. Muitas delas são crianças doentadas. Vieram para devorar finança. Ai. Crianças completamente doentes. Porque a fonte que você foi buscar, aquela criança é de destruição.
destrói teu casamento, destrói finança. Quer dizer, é que hoje nós vivemos isso. Oh, Senhor. Hoje nós Jesus. vivemos isso. Hoje nós vivemos isso. Precisa se reiniciar, aceitar Cristo em espírito e em verdade, enquanto há tempo. Então quer dizer que o devorador de finança também vem por causa dessas portas que nós mesmos abrimos. Exatamente. Muitas das vezes eu me lembro Deus me mandar orar por alguém que está fora. E quando eu orava para essa pessoa, Deus me mostrava ele em 3 garrafas. Isso é para homem, amém? Ele estava em 3 garrafas e tinha 3 correntes na cintura, uma corrente cada mão nos pés, no pescoço. E eu perguntava a Deus, Senhor, por que ele está na garrafa? Ele disse que cada mulher que quis ficar com ele meteu na garrafa. Cada mulher que queria ficar com ele fez um feitiço. Quer dizer, a mais forte ficou com ele. Mas as garrafas não foram anuladas. Meu Deus. E eu perguntava à senhora, e as correntes? Disse, as correntes também eram as amantes, as namoradas na altura. Sim. Na altura ele não tinha mulher. Uhum. Só era mesmo namoro. Quer dizer, as pessoas que olhavam para ele, não, precisa essa pessoa para ser. Eu tenho tido muita pena dos rapazes, que eles não têm noção. Não têm noção o que a mulher é capaz de fazer para ficar com ele. Não tem noção. E quando a mulher envolve bruxaria, automaticamente a sorte daquele homem é destruída. Aos poucos é destruída. Por mais próspero que ele seja. Por mais próspero, sorteado, ele tem que baixar aquele nível. Uhum. Porque o diabo nunca faz algo para você se beneficiar. Todo o trabalho de bruxaria é para beneficiar Satanás. E Satanás muitas das vezes se alimenta com o nosso sofrimento. Uhum. Ele se alimenta, isso é um crédito deles. O nosso sofrimento, eu acho que é uma unção que ele se sente, uau, Sim. eu estou a conseguir. Yes. Então, tinha ele 3 garrafas, cada garrafa representava uma mulher que queria ficar. E eu perguntava, senhor, se não ficaram, por que está aí? Está sempre preso. Deus disse, diabo não anula nada. Era necessário entrar em oração. Por isso que ele começou a orar tanto e Deus me usou na libertação. Como lhe falar que a mesma mulher que vive com ele, ela foi a superior em bruxaria? Jesus. Como falar? Como falar, Edna, Meu serva? Deus. Eu disse, Senhor, agora eles têm que quebrar todos esses altares que foram levantados nas suas. A mesma mulher que vive com ele também levantou. O filho que teram não veio do meu trono. Ela fez trabalho de bruxaria. E aquela criança é devoradora. Ei. Mas nós fazíamos o trabalho. Eu me lembro nesse trabalho, eu fui assaltada no Monte Benfica e fui assaltada na minha casa. Eu fui assaltada. Retaliação. Retaliação mesmo. Fui assaltada. No monte, eu desci do monte para ver as crianças. Deixei na minha cunhada, eu não sei o que me deu 18 horas. Ela disse, passa só já aqui à noite, passei a noite. Não fui em casa, na centralidade não fui em casa. Estamos juntos na centralidade, dormi na casa dela. Fui direito ao monte, encontrei. Quando eu voltei em casa, encontrei as tarancas. Meu Deus. E quando eu orava, Deus me trazia o filho. Era o meio de comunicação das trevas. A porta de entrada. A porta de entrada. Ei. Isso requer os dois estarem unidos em Cristo Jesus, irmã. É verdade. Porque aí temos uma identidade dentro daquela casa. O medo é uma identidade. Por intermédio daquela criança que foi buscada e a mãe não está a reiniciar, ele dá toda a informação daquela família. Só que esse homem é servo de Deus. Amém. E tudo está fechado. Ei. Deus me disse, serva, vou fechar. Da mesma forma que a mulher entrou por causa de interesse, eu preciso fechar a finança para que ela... Para ela sair. Yes. É assim que ele faz. É assim. E muitas das vezes, muitas mulheres não entendem. Se você faz bruxaria, isso é para as mulheres. E esse homem é servo de Deus, Deus vai fechar a finança. Porque quando nós fizemos bruxaria por alguém, alguma coisa, nós estamos interessados nesse homem. E muitas delas, Satanás coloca na cabeça da mulher dinheiro. Deus vai fechar aquilo que te fez você fazer bruxaria para aquele homem. Amém. Porque ele é servo. Amém.
tem muitas almas que precisam dele. dele. E quando chega o tempo de Deus para ser usado, Deus vai tirar tudo aquilo que não faz parte do propósito de Deus. E hoje muitas mulheres, não, Gatuna roubou meu marido, atenção. Está a casar servo, você não sabe. Qual é o propósito que te liga a esse homem? Não importa quem ele é. Não importa quantas namoradas ele tiver. Deus não está a lhe ver nisso. Deus está a ver o que colocou na vida desse homem. Amém. E nós hoje estamos a ver as mulheres amaldiçoarem os maridos porque são mulherengos, porque não deixam a comida, não. Estás a amaldiçoar alguém que Deus disse que eu vou levantar para as nações. Ele tem um chamado, tem uma promessa. Se Deus, e muitas das vezes Deus vai levando as mulheres na igreja, porque o marido tem um propósito. Vimos mais mulher na igreja, depois o homem segue. Porque Deus precisa primeiro a tua atenção, depois, por intermédio de ti, Deus tocar ao teu marido. E hoje nós estamos a ver diferente. As mulheres têm momentos que não entendemos o propósito de Deus. Por isso, todo casamento que tem propósito, aquele casamento não é destruído. Amém. Deus vai usar sempre o meio de comunicação para te fazer perceber. Se for possível, Deus vai fechar alguma porta na vida daquele homem para que ele perceba que você foi feito para ele, para que ele entenda que vocês têm uma ligação espiritual. Amém. Não é preciso você ir no quimbandeiro, o tempo dirá. Amém. As tuas orações trará resposta no tempo de Deus, na hora de Deus. Continua firme. Amém. Nunca desista desse Deus. Mulher não consegue mudar homem. Quem muda homem é Deus. Nós não conseguimos mudar um casamento. Quem muda é Deus. E nós queremos fazer papel de Deus. Nunca vamos conseguir. Até entendermos que o papel de Deus é para Deus. Amém. O teu papel é somente o teu papel. Amém. Precisamos entender, doentes somos nós que estamos a ver o problema. Por que ele não está a ver problema, irmã? É verdade. Tu que estás na igreja, não consegue se controlar. Imagina ele que não está na igreja. Tu ouves a palavra, alguém que dizima, alguém que o bairro nota que é alguém super espiritual. Não estás a entender o propósito de Deus. E que quem está lá nas trevas, será que ele vai conseguir entender o propósito de Deus? Não tem como. Precisamos acordar. As mulheres precisam acordar e entender qual é o teu propósito. Yes. Por que você vai à igreja? Quando nós vamos à igreja por causa de bem, não vamos entender o nosso propósito. É verdade. Mas quando nós vamos para adorar, a igreja é um sítio de adoração, de prestar culto. Uhum. Quando nós vamos para prestar culto, e Deus vai nos fazer entender qual é o nosso propósito. Quando tu entenderes o teu propósito, vais entender que até o teu marido estar assim tem um propósito de Deus, porque ele faz propósito do teu propósito de Deus. Meu Deus. Oh, Deus. Nós precisamos entender isso. Se não compreendermos, vamos ter sempre tantos casamentos fracassados. É verdade. Tantos casamentos a se destruírem, porque não estamos a entender qual é a revelação de Deus. Não queremos, muitas das vezes nós mulheres somos a dona da razão. Sim. Queremos ter razão. Em tudo nós temos razão. Mas mulher sabe aquela que, diante de qualquer dificuldade, encontra paz para poder resolver o problema. Amém. Se tu não tiveres paz, não consegues resolver o problema. Glória a Nós Deus. estamos a ver o problema dominar o homem, não. Deus fez para que o homem dominasse o problema. Amém. Nós não poderíamos ser dominados pelos problemas. Yes. Porque o problema só está a nos dominar porque colocamos Deus de lado. Enquanto você colocar a chave dessa libertação de lado, esse problema vai te dominar. O problema é que nós queremos colocar Deus no último lugar. Exatamente. Ou como a segunda opção. Exatamente. E o que Deus pede, Ele é colocar em primeiro lugar. Por isso a Bíblia diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Reino de Deus o que é? Quem é Ele? Busca-me primeiro. Não é? Que as demais coisas serão acrescentadas. Exatamente. E nós estamos a fazer o contrário. Nós queremos resolver, estamos perante um problema, primeiro queremos resolver nós, primeiro ligamos para a mãe, para a irmã, para a amiga, para todo mundo.
Quando vermos que essas pessoas não conseguiram nos ajudar, solucionar os nossos problemas, aí clamamos, eu estou a fazer como? Senhor! E Ele está sempre ali, sempre esteve ali. Então é para colocar Deus em primeiro lugar. E depois as outras coisas Ele é que Serão vai acrescentar. acrescentadas. Ele é que vai até te meter em mente quem é a pessoa que vai ligar para te ajudar a superar esse problema. Exatamente. Seja ele qual for. Né? Exatamente. Ele vai te meter um nome na tua cabeça. Ela liga para fulana, vai te ajudar. Liga para fulano, vai te ajudar. Mas nós queremos resolver com as próprias mãos e com a própria mente. E muito delas, o problema não está no homem. Está em você que tem espírito de marido da noite. Yes. Enquanto tiveres esse espírito e não for liberto, aquele homem vai ser afugentado. Não é ele, não é o caráter dele, mas o espírito que há sobre você afugenta aquele homem. Amém. Por isso é que Deus está a dizer, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Yeah. Por isso é que Deus está a dizer, me presta atenção primeiro a mim. Exato. Porque eu preciso decifrar o código, eu preciso te mostrar a chave. Clama a mim. Clama a mim, Jeremias 33. Yes. Muitas das vezes nós queremos culpar o homem. Não, ele é isso, ele fez. Não, o espírito de marido da noite está sobre a tua vida. Enquanto esse espírito estiver sobre a tua vida, esse homem não será feliz no teu casamento em momento nenhum. Ele vai afugentar esse homem que você casou com ele. Porque o problema não está nele, está em ti. Em nome de E Jesus. se não for identificado o problema do teu casamento, muitas delas, servas, não são identificadas. Amém. Nós queremos justificar, queremos mandar fogo aonde não precisamos Não mandar precisamos fogo. mandar fogo. Yes. Precisa se identificar. Muitas das mulheres, o problema está com ela, tem espírito de homem da noite. O homem não consegue te ver, porque aquele espírito expulsa aquele homem. E você está todo dia na igreja, Senhor, traz o meu marido, sem saber que quem precisa de libertação és tu. Por isso é que tem uma pregação que eu coloquei no meu estado, onde eu disse, muitas vezes o problema, a cura, não é primeiro o nosso marido, nós curarmos o nosso marido. Amém. Porque quando nós dizemos assim, Senhor, eu estou cansada, muda ele, molda ele, nós primeiro é que precisamos, ele nos alcança a nós, ele muda o nosso ser, trabalha em nós, detecta os problemas, a raiz de onde saiu, que a serva disse. E muitas vezes é marido da noite, são os altares que existem na nossa vida, depois é que ele alcança os nossos parceiros. Exatamente. Porque muitas vezes nós é que precisamos primeiro de ajuda, ser liberta, Exatamente. restaurada. Mas o nosso dedo é o primeiro, você, ele fez, ele Y, ele deixa de dormir. Nós primeiro. Exatamente. Ele não vai mudar primeiro. Eu sou prova disso. Eu pedi ajuda, pedi auxílio na altura para que Deus mudasse meu marido e Deus começou a me moldar a mim. Amém. Começou a me esmagar, começou a mostrar o que realmente estava oculto. Começou a moldar o meu ser, que não ajudava. Que não era a minha carne, mas sim o espírito. Amém. Porque na altura eu me vangloriava. Eu sou má, ninguém me pisa. Ai, de quem me pisar no calo? Não era sobre mim. Amém. Era o espírito que me fazia eu pensar que eu era má. O que aquilo fazia? Afastava o meu marido. Amém. Então estamos a falar da vida espiritual. Exatamente, irmã. Que é além do que a carne, que é além de que só orarmos, Pai Nosso. Exatamente. Serva, nós temos aqui a seguidora Kiese, que diz assim, eu tenho orado muito pela restauração do meu casamento todos os dias. Já vai 5 meses, mas acredito que não há resposta. Tenho orado muito. Amém. Será que está a orar da maneira correta? Eu acho que isso que tivemos a dizer aqui algumas horas atrás, não é sobre oração. Sim. É sobre a entrega, irmã Edna. Precisamos ser visitados no Espírito Santo. Yes. Quando o Espírito Santo desce sobre um corpo, se tornamos sensíveis. Já não brigamos. Todo problema nós achamos que tem solução. Conseguimos entender Deus a te dizer, esse não é ele que está a falar, um espírito a falar. Eu costumo dizer que tem mulheres, está a discutir com o homem, não é o teu marido, é o espírito que está sobre a vida dele. Você está a bater papo com o espírito que está sobre aquele homem. Não é ele. Por isso é que muitas das vezes ele te pergunta, dia seguinte, eu falei isso contigo. Sim. Não era ele. Sim. Não Precisamos falei nada. entender. Estás numa guerra. E a guerra é invisível. A guerra espiritual. Ela não aparece em olhos nus. Os sinais aparecem em olhos nus.
Mas a guerra aqui é espiritual. E numa guerra, tu precisas entender com que demônio você está a lutar. Uhum. A minha ferramenta, a minha arma está direcionada para quem? Aqui. O teu fogo vai para onde? A amante do meu marido, fogo, ela foi colocada no caminho do teu marido para Sim. destruir. Foi Sim. colocada para destruir. Existe, sim. Propositadamente. E, quer dizer, e as pessoas vão usando o nome da amante do marido. Não é a pessoa. Não O problema é. não está na pessoa. A nossa luta não é carnal, é espiritual. Não está na pessoa o problema. O problema é espiritual. Precisas entender que há um espírito que precisa ser retirado. Uhum. E nós estamos a ver muito disso. É aceitar. Eu, para mim, várias mulheres, pastora, quero um trabalho espiritual de espírito de marido da noite. Não, é mesmo um processo. Até Deus me dizer que agora é um processo. Uhum. O primeiro passo é te libertar, aleluia, aceitar. Sim. É estares ali em misericórdia com Deus. Amém. E humanamente falando, quando eu vejo que muitos casamentos estragados, destruídos, eu digo, Deus fez bem. Se há coisa que mete mulher direita, ele falando em se fazer assim, teu marido vai voltar. É verdade. Eu É paro, verdade. analiso, eu digo, não, Deus às vezes toca nas mulheres, só de saber que esse é o lado que lhe disserem, se orar 100 dias Sim. de joelho, teu marido vai voltar, Vai ela vai voltar, fazer ela isso. vai. É verdade. E muitas de nós não queremos entender que o propósito está ali, que é o propósito em si. É Deus criar isso, porque Deus vem falando contigo várias vezes, você não percebe. Então, para essa irmã, primeiro passo Uhum. é a entrega. Yes. É achar que não é a oração dela que vai tirar. Glória. A nossa oração não tem poder sem Cristo. Não tem poder sem a palavra de Deus. Não tem poder se não aceitarmos. Não tem mais. Não existe isso. Não existe libertação se tu não aceita. Então não espera, você que não vai na igreja, você que nunca aceitou, ser liberta. Não, é dinheiro de sacrifício que vais pagar na igreja e sem nada, sem resposta. É verdade. Porque Deus é limpo, Deus tem princípio. Deus opera diante do princípio que é a palavra dele. Amém. Deus opera na palavra. Sem a palavra dele, se a tua vida não está coadunada com a palavra, esquece isso. Não há libertação vindo da parte de Deus. E Deus achar que é normal ela estar ali, Deus libertar. Eu nunca vi. Até agora, acho que quem Deus me usa e Deus liberta por temor da minha vida, é sempre isso. Serva, Salmo 51. Eu já sei que precisa estar na misericórdia. A primeira coisa, serva, Salmo 51. Sim, Senhor, já estou a anotar. Estás a conversar comigo? Sim, sim. Mas sim, eu estou a anotar, Salmo Sim. 51. Depois desse trabalho, eu vou te dizer se realmente é Deus te aprovar. Amém. E eu tenho que ser muito explícita para ti, te dizer que se me mentir a mim, olha quem liberta, não vai ceder o segundo passo. Então tu não vais ter escolha. Amém. Tu precisas se entregar em espírito, em verdade. Yes. Pedir perdão. Deus precisa encontrar a porta aberta. Amém. Porque Deus quer libertar todo mundo. Amém. Mas o nosso pecado limita o agir de Deus, a manifestação do poder de Deus Amém. sobre a nossa vida. Então, em aceitar. Para mim, aceita Deus. Deus vai indicar a pessoa certa para isso. Ou se conversares com alguém que Deus, tem pessoas na live que me dizem assim, pastora, no meu WhatsApp, Sim, sim. Deus me tocou para falar com a pastora. Amém. Disse, eu vou orar. Amém. E se eu receber que Deus diz sim, amém. Yes. E muitas delas já sabem, pastora, eu já sei que é misericórdia, disse, já sabe. É o dilema do meu... É a primeira coisa Não para tem como. fecharmos a legalidade que nós mesmos Não tem demos. como. Misericórdia. Não tem como. Perdão. Se eu te dizer, vem, será liberta, tu vai te mentir. É verdade. Porque eu não tenho poder de libertar ninguém. Yeah. Eu sou um vaso diante de Deus. Amém. Eu sou um vaso, apenas um vaso. E esse vaso precisa de orientação. Eu preciso orar para que Deus oriente aquele trabalho. E o trabalho é só feito, só tem êxito, quando as duas partes cumprem o que Deus está a falar. É verdade. O receptor e a pessoa que vai receber. Yes. E reforçando aqui no telespectador, que a serva disse saber a raiz do problema. Exatamente. Porque ele está a orar há 5 meses, que espiritualmente não é muito, mas prontos. Amém. Cada um com seu tempo de espera. Não é muito, mas tem que saber com quem ele está a lutar. Tem. Com quem estás a lutar. Exatamente. Qual é o real problema da tua situação, da tua vida marital? Estás a lutar por quê? Exatamente. Porque a tua esposa não te ouve, ou o teu marido não te ouve, porque existe um divulgador de finanças, porque queres alcançar e não consegues.
qual é a tua luta? Qual Exatamente. é o motivo que te faz lutar? Qual é a área que você quer libertação? É Exatamente. importante nós sabermos É. esses fatores. Porque é o que nós falamos, eu acredito que falei consigo, com outra pessoa. Nós muitas vezes precisamos de uma luz na vida financeira, Exatamente. mas nós estamos a expulsar um demônio, por exemplo, da vida amorosa. Não sabemos. Estamos a separar. Nosso problema está na vida amorosa, mas nós estamos a expulsar o demônio da finança. Exatamente. Estamos desatualizados. Exatamente. E sem Cristo não há batalha Nada. vencida. Não tem como. Irmã Edna, não tem como nós vencermos fora do padrão da palavra, fora do nome de Jesus. Não há vitória se Jesus não estiver no controle, se Jesus não estiver no comando. Não tem. Desde Gênesis Apocalipse. Só venceram os que clamaram, que foram persistentes. Uhum. Se não houver persistência da tua parte, Sim. e se não tiveres fé em Cristo Jesus, não tem como. Yes. Não tem como. Não tem como. Amém. Serva de Deus, que palavra maravilhosa e edificante. E eu sou fã de servas de Deus cheias, Amém. que acrescentam em mim, Amém. que dão assim um toque na minha sabedoria. Eu gosto. Amém. Serva, uma mãe tem o poder de amaldiçoar um filho? Amém. Uma mãe tem um poder de amaldiçoar um filho. Há uma autoridade no mundo espiritual muito grande sobre as nossas mães. Uhum. Por isso é que a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias te sejam prolongados na face da terra. Yes. Porque há uma autoridade. São Deus da terra. Uhum. Eles têm uma autoridade sobre as nossas vidas. Por isso nós vimos as pessoas que os pais são das trevas, não adoram Deus. Essa pessoa sofre muito por uma libertação. Está se falando de uma identidade. Sim. Que é a mãe que tem uma legalidade e ele precisa amar. Tem duas coisas aí importantes. Tu precisas amar a tua mãe que te combate. Precisas amar ela porque é bíblico. Mesmo te amaldiçoando. Mesmo ter te amaldiçoado, mesmo ela ser feiticeira da tua vida. Tu tens que amar essa senhora. E automaticamente há altar que precisa ser destruído. Não é fácil. Alguém que te gera vida, é a tua perseguidora, é alguém que te faz mal. Vamos falar daquelas mães mesmo, amém? Faz mesmo mal nos filhos mesmo. Epa, achou que não pode. Não pode. Sim. Ele é meu, mas há algo. Se Deus permitiu que eu nascesse naquele ventre, é para mudar a tua história. Yes. E eu tenho uma palavra para essas pessoas que têm mãe e pai dessa maneira e te combatem. Ama elas. Mas eu tenho plena certeza, se Deus te colocou naquele ventre, é para que o nome de Deus seja glorificado. Independentemente da autoridade que eles têm sobre as nossas vidas, a autoridade de Deus está sobre a vida dela. Yes. A autoridade de Cristo, da palavra, está sobre a vida dela. Então não é sobre o que ela é sobre o que a palavra diz sobre a minha vida. O que a palavra fala sobre ti. Então nós não podemos, não importa a dimensão, não importa se tu és rainha, se tu és rei. A palavra de Deus está por cima de qualquer altar, de qualquer decreto. Enquanto eu estiver ligada à palavra de Deus, não há maldição sem causa. Não importa a palavra que vai liberar de maldição sobre a minha vida. Mas eu creio, enquanto eu tiver te amar, Jesus, enquanto eu estiver diante da palavra, a tua palavra vai ser inválida. Vai chegar uma altura, Deus até vai permitir você fazer, mas atenção, a minha vida você não vai levar, porque a minha vida é para glorificar o nome de Deus. Se Deus permitiu nascer no teu ventre, é para trocar a história. Amém. Não, se nos outros deu certo, na minha não, esquece isso. Yes. Na minha não é para dar certo, é para ver reviravolta. Na minha é para teres uma paragem, para você entender. Não, você tem que me amar como filha. Yes. Eu tenho direito. Antes que tu morra, você vai me amar como filha. Em nome de Jesus. Porque eu te amo como filha, como mãe. O meu amor vai te fazer amar. Amém. Mas o que Deus vai te fazer, não é eu, Deus. Porque Deus vai te dar muita oportunidade para parar. Deus vai te dar muita oportunidade. Porque mãe gera vida, um filho é para amar. Não é para criar diferença, distinção de filhos. Amém? Cria-se sem maldição. Entenda que Isaac queria abençoar os filhos. Amém. Esaú só não foi abençoado porque trocaram. E assim acontece com muitas mães. Eles trocam a bênção do outro filho para outro filho. Jesus. Essa legalidade é visível na palavra de Deus. Amém. A bênção seria de Esaú. Mas Rebeca
pediu com que Jacó se apressasse, fizesse o que o pai deles mandou fazer para ele ser abençoado. Quando o irmão mais velho chegou, a bênção já foi declarada. Por isso, há um poder enorme nas declarações da palavra. Pai como é pai não poderia recuar e tirar a bênção do outro para dar no outro, porque é pai. Yes. Esaú perdeu a bênção. Só que o que acontece? É que quando a Rebeca esteve grávida, Deus havia dito a Rebeca que no teu ventre tem 2 nações inimigas. O menor tinha que governar. Entenda, Edna, o menor tinha que quê? Governar. Como é menor, o mais velho tem legalidade. A legalidade tinha que passar para quem? Para o menor. No espírito, Jacó era mais velho. No físico, Jacó era menor. Primeira troca. Esaú vendeu a primogenitura com um prato de comida. É verdade. Ele achou, um irmão lhe pediu comida, mas Jacó lhe disse, me dá teu direito de ser filho mais velho. Sim. É muito cuidado, amém? Sim. Palavra tem poder. Amém. Quantas pessoas prendem a bênção? Eu costumo, a Bíblia não é só para ler, não é para pregar, é para você viver ela. Entenda para ti primeiro. Amém. Quando você começar a entender para ti, você terá base de falar o que a Bíblia está falando. Glória a Deus. Deus vai te usar de uma maneira que a pessoa vai sentir Deus a falar dentro de ti. Amém. Porque é a verdade. E houve essa troca. E aconteceu que Jacó tinha que governar. Primeira troca, o irmão trocou e a mãe troca. E hoje encontramos muitas mães assim, muitos pais assim. Trocam. O filho menor governa. O mais velho está tipo criança. Nos problemas, só o menor que fala. O próspero é só o menor. Principalmente hoje em dia, quando ele tem posses. E Tem acontece, dinheiro. ele tem que ter posse. Sim, tem dinheiro, o mais velho passa para menor, o menor é o mais respeitado. Você vai, Qualquer né? problema, ignora o mais velho, Eles é o precisam menor. dar poder. Yes. Eles precisam dele dar poder para ele ser respeitado. Yeah. Não é ele que estão a respeitar, mas o espírito que está sobre aquela pessoa. Precisam dar poder àquela pessoa para que todo mundo se curva àquela pessoa. Não é aquela pessoa que está a ser curvado, mas o espírito que comanda aquele corpo é que está a ser curvado. Meu Deus. Então, muito cuidado. Podem ter legalidade sobre as nossas vidas, tem sim, muita legalidade, elas têm sim, mas ninguém está por cima da palavra de Deus. A palavra de Deus anula. Amém. O meu aceitar Cristo em Jesus anula qualquer altar. Amém. Elas têm que cair, irmã Edna. Quando eu dobrar o joelho toda a madrugada, tem que cair, mas tem que cair mesmo. Eu quando Deus me mostra guerra, eu só me levanto quando vejo que cadeia, tem que haver explosão. Yes. Porque alguém está clamando. Os céus abertos, a terra sofre consequência. Glória. Quando Sodoma e Gomorra foi destruída, nunca construíram lá mais lá nada. Yes. Quando é para entrar na oração, entenda que estás diante de uma guerra. Vence-se quem tem mais força. Só que muitas das vezes os crentes não vencem com medo. Não, o nome de Jesus é uma bomba atômica. É uma explosão. Então não para, você não pode parar. Porque Deus está contigo naquela guerra. Só precisas pronunciar a palavra com que com fé. A nossa fé, a nossa força, você precisa entender que não é a tua força. É entender o poder que tem a palavra, que tem Jesus Cristo de Nazaré. Então, toda a palavra de uma mãe amaldiçoar um filho vai se tornar bênção. Senhor, que toda a palavra se torne bênção. Amém. Todo querer dela negativo, meu Pai, volta. Yes. Senhor, inverta. 9 tem que virar 6. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem que profetizar sobre o teu ventre, sobre a tua vida. Amém. Tua mãe tem que olhar para ti e dizer que não, já feitiçei, mas até aqui é Acabou, paragem. chega. Stop. Yes. Tem que criar um stop. Não, tem que criar stop. E nós hoje não estamos a ver isso. Eu vou orar para voltar a chorar. Yes. Não, serva, desculpa. Eu vou na igreja para voltar a chorar. Eu só vou na igreja no dia de libertação bem feliz da minha vida. Amém. Quando eu não era, quando Deus não me usava, eu era crente dele, eu voltava feliz. Porque eu sentia que o meu espírito estava aqui? Feliz. Quando eu não era crente, na minha mente era, no meu dicionário não existe palavra perder. Amém. Se eu não te vencer, eu vou ter que empatar. Mas agora em Cristo Jesus, não tem altar que vai me empatar. Não pode. Yes. Não, todos os títulos foi dada para o meu rei. Porque, pastora, infelizmente, por que eu toquei no assunto de mãe? Amém. Porque, infelizmente, há muito casamento que os maridos têm acesso à vida de certas pessoas que vivem esse tipo de situações. O filho saiu da casa da mãe, fez pedido na mulher, começou a viver com a mulher, mas volta e meia, o mesmo filho é atraído para a casa da mãe. É obediente demais, é mais fácil ouvir
Não é o que a mãe ou a irmã fala do que a própria mulher. Mas é bíblico que o marido não é, sairá, abandonará a sua mãe e o seu pai para se unir e tornará um só. Amém. Por que que esse tipo de situações acontecem? Também posso dar um caso de altares. É. Hoje nós vimos o que é que acontece muitas das vezes é que os homens muito prósperos da família, as irmãs casam homens que só Deus. Muitas delas acontecem muitos ciúmes, amém? Por natureza, a família poderia não levantar altar, mas o ciúme é do diabo. Yes. E o diabo vai usar o teu corpo e colocar pensamentos de inveja sobre a vida da tua nora. Pode não ser bruxa, mas o querer que a tua nora tem tinha que ser para a tua filha, é bruxaria. Yes. Sabe? Bruxaria sem saber que és bruxa é o mais perigoso. Ser usado por bruxo e você não sabe. Meu Deus. O querer da tua nora para ser da tua filha traz essas consequências. Isso acontece mais aonde os rapazes são formados, as meninas são formadas e casam com homens que, sei lá, a mãe e as irmãs são muito ciumentas. Tudo isso os irmãos têm que lidar. Não é pecado ajudar a irmã, não é pecado, sou ajudado pelos meus irmãos. Graças a Deus, obrigada minhas cunhadas, para já, eles têm como irmã, amém, como irmã mesmo, principalmente a Jamira. Amém. Eu tenho essa como irmã. É alguém que, quando meu irmão estava tentando lhe querer, e vinha até comigo, mana, vou deixar fulana, vou alugar outra casa, vou mentir isso. Quando ela vinha até comigo, ele dizia, se ele te dizer vai embora, ele fala para vir ficar aqui comigo. Porque eu sabia, não disse que eu te falei. Amém. Elas vão ver a live hoje, ela vai. Então tenho ela como uma irmã. Glória a Deus. Eu tenho ela como uma irmã, Jamira. Amo-lhe muito. E acontece muito nisso. É a mãe querer o que a nora tem para as suas filhas. Ganância, ódio, aí entra os espíritos de raiva, espírito de inveja, querer tudo. E Satanás habita no teu corpo. Sim. Comanda o teu corpo. E vimos isso. É verdade. Então, precisa-se mesmo orar. Quando se casa, a primeira coisa é abraçar Deus. Porque todo casamento que não tem Deus, aquele pilar vai ser destruído. Porque é onde começa a melhor guerra. Diabo destruir aquilo que Deus constrói. É verdade. Diabo só quer destruir o que Deus construiu. É verdade. Ele quer destruir. Ou impede aquela construção, opôs a construção, ele quer destruir. E aí vem frustrações. Exatamente. Yes. É mesmo isso. Então precisamos entender. Muitas delas é mesmo ciúme, raiva, ódio, querer o bem da outra passar para ti. É pecado. Pecado. Está a alimentar diabo. E quando alimentamos diabo, o diabo faz de nós o que ele quer. Então usa a tua mente, usa teu corpo contra. E o conselho para essas mulheres que estão com esse tipo de homem, orem mesmo muito. Orem mesmo muito, porque o diabo usa a cunhada e a sogra como adversária para destruir teu casamento. Sim. Você se sente que a minha sogra é minha adversária. Yes. As minhas cunhadas são minha adversária. Temos outras, a reclamação não é namorada, é mesmo as irmãs do marido. A família. A família do marido. Muitas delas não têm feito isso, mas o ódio, o diabo sim. se aproveita muito. O coração que nós carregamos. O que Exatamente. nós pensamos é que abre a porta. Exatamente. Então, Satanás não vai entrar no teu coração. Se você não alimentar o espírito, por exemplo, de gatunice ou prostituição, se não ver aqui uma ideiazinha. Exatamente. Nós é que damos legalidade para chegarmos até esse ponto. Exatamente. E continuando nesta conversa, e antes de mais, beijinhos à minha mãe, graças a Deus, é uma super Amém. best. Graças a ela, a luz dela me tornou esta serva Muito de Deus. forte. Porque ela entregou a vida a Jesus, passou a orar para os filhos Muito forte. e conseguiu tocar os nossos corações. Muito forte. Desde pequeno, nós crescemos com a semente de Cristo Jesus. Amém. Glória. E quando chegou a hora exata, nós fomos para perto do braço do Pai. Glória. Beijinhos à minha mãe, Isabel Agostinho. Muito forte. Amo-te muito, serva de Deus. E gostaria assim de perguntar, o que é bom dura pouco, estamos quase, mas vamos aí. Qual é a importância da palavra da mulher no casamento, no mundo espiritual? É muito importante, porque a Bíblia diz, após o casamento se tornamos uma coisa só.
toda bênção passará a ser bênção. Toda palavra de bênção que você liberar sobre o teu casamento passará a ser bênção. Yes. Toda palavra de maldição que você liberar para o teu casamento será maldição. Oh, Quando a pastora está dizendo de palavra de maldição, aquelas pessoas vão dizer, como é que eu vou amaldiçoar meu casamento? Quando nós estamos com raiva do marido, eu não, graças a Deus já não, nós queremos liberar palavras no momento de raiva. sim. Palavras pesadas, palavras amaldiçoadas. Lembra-te que nenhuma palavra volta vazia sem que ela se cumpra. Yes. Tanto as boas Tanto como as más. O que o diabo faz? O diabo só precisa de palavras negativas para colocar em prática. Para materializar aquelas palavras. Sim. Por isso é que as mães devem ter cuidado tanto com os filhos, tanto com o esposo. Porque a tua palavra pode paralisar a bênção do teu casamento. A tua palavra de dizer, esse nunca vai ouvir mais. Pois meu marido nunca vai mudar. Não vai mudar, estás a profetizar. Meu Deus. Amém? Tu estás a profetizar. Esse o dinheiro dele só acaba na mulher, vai continuar a acabar nas mulheres. Ei. Porque tu estás a declarar algo que Satanás precisa da tua legalidade. Satanás precisa que você libere essa palavra para colocar a ação, porque ele não tem poder no teu casamento. Porque é um casamento que Deus uniu. Como ele sabe que não tem poder nem autoridade de entrar, vai fazer que cria um ambiente de desconforto, cria um ambiente de desentendimento e te usa no momento de raiva para liberar a palavra, ele assim consegue entrar. Meu Deus. Então, quando dizem que Satanás é inteligente, sim, ele é. E não precisamos nos concentrar. O mundo espiritual é para quem está atento. A Bíblia está dizendo primeiro vigiar e orar. Não está falando ora, vigia. Primeiro Deus vem dizer vigia E ora. Davi, vigia, controlar. Em nome de Jesus. Depois ora. Amém. Fizemos o contrário. Queremos orar para ver se está tudo bem. E depois vigiar. Primeiro vigia. Yes. Quando você vigiar, Deus vai te dizer aqui eu não tenho que pegar. Por isso é que a pastora fala sempre, oração tem código. Não ora à toa. Vai viver na igreja sempre a orar. Porque você não sabe de onde está a vir as palavras que destroem o teu casamento. Amém. Tu não consegues visualizar isso. Glória a Deus. E para nós abençoarmos nosso marido, precisamos ter uma comunhão com Deus. Senão tu não consegues. Não vais conseguir. Satanás vai te dizer que você é burra, não fala isso. Nos teus ouvidos vai te dizer que estás a abençoar para ir comer contra a mulher. Ei. É nos teus ouvidos. Não, eu prefiro que ele perda emprego. Vai perder. Porque você se tornaram uma coisa só. As tuas palavras vão fazer efeito. Pode não ser agora, mas ele vai começar caindo aos poucos. Aos poucos. Só o dinheiro não vais fazer com ele nada. Não vai mesmo fazer com ele nada. Não terá um projeto. E depois vem você a dizer nas pessoas que o dinheiro ele não faz com ele nada. Mas você profetizou isso. Aonde tinha que dizer, Senhor, não aceito. Nós casamos, ele é o provedor. Se o Senhor lhe deu essa sorte, porque a minha sorte e a dele estão ligadas. Sabia que nós estamos ligados à nossa sorte, vida financeira com o marido? Estamos ligados a uma coisa. Deus nos conecta em muita coisa. Temos muita conexão no Espírito. Amém. Você liberou palavra de maldição sobre o teu casamento. Precisamos começar a reiniciar, Senhor, me perdoa. Eu disse isso, falei aquilo quando estava raiva. Senhor, me perdoa. É a primeira coisa. Tirar Satanás. Todo o casamento que Deus usou, o diabo não tem como destruir. Amém. Mas ele nos usa para que eles tenham posse, legalidade para entrar sobre aquele casamento. Yes. E eles entram e fazem do casamento aquilo que eles querem. E vão infernizar a vida daquele casal. Verdade. Enquanto você não notar que o erro está nas tuas palavras, vais continuar a mandar fogo. Fogo a quem? O inimigo, a lutar com o inimigo errado. Estou a destruir o altar. Qual altar? Quem levantou o altar? Yes. Precisa entender quem levantou. Não tem um altar de separação. Quem separou? Senhor, quem levantou? Quando vem alguém, pastor, eu estou a passar isso. Enquanto você ora, Deus vai te explicar, serva, quem levantou fulano assim, no tempo X, mas vão orar assim, você vai destruir. Deus, ele explica. Deus não te deixa confuso. Porque tu precisas estar esclarecida do que estás a fazer, do trabalho que estás a fazer. Todos os servos que pedem orientação de Deus são instruídos dessa maneira. Yes. Deus, ele explica quem foi, quem fez. Deus vai falar o que está a acontecer, Sim. quem criou essa confusão, e Deus já vai falar o futuro, que é a verdade. libertação. É um pacote. Deus, na profecia, a mim me usa assim, um pacote completo. É irmão. verdade. Até aonde? E hoje nós Fizeram. estamos, exatamente, nós estamos a Yes. ver o contrário. Amém? Deus, eu acho que Deus é tão amoroso que não expõe nada. Deus não expõe a tua vida sentimental que está errada.
nós é que andamos a expor É verdade. a nossa vida. Deus não expõe nada. Deus vê o que está acontecendo aí errado, mas Ele não expõe. Mas atrás de revelação, nos leva a expor o nosso casamento, aonde só vocês poderiam ter acesso e resolver. Amém. Tem homens que não voltam atrás, porque ouviu dizer que houve revelação na igreja da mulher, que ele namora com várias pessoas. Ainda que ele quisesse voltar, por intermédio dessa profecia não volta, cria uma raiva. É assim que Satanás faz. Vai usar ali e vai lhe meter com raiva. Imagina um ministro ser exposto a partir do nome. É Que ele verdade. fez isso, fez isso. Não, Deus não é assim. Uhum. Deus não expõe, será? É, Não, Deus tem caráter. Deus tem um caráter incomparável. concordo. Deus tem caráter. Deus não precisa expor. Uhum. Porque Judas não foi exposto Amém. quando poderia ser exposto. Yes. Não foi exposto. Porque fazia parte daquele processo, daquele propósito. Que conversa super agradável. Pastora, Amém. como nós devemos preparar a nossa descendência? Amém. Boa pergunta. A nossa descendência. Como devemos preparar a nossa descendência? Aleluia. As nossas orações, toda aquela família, aquele pai, aquela mãe que planta a oração, que planta a palavra de Deus, que se entregou em espírito e em verdade, que profetiza sobre o ventre dela bênçãos sem medidas, que profetiza que os filhos têm que servir a Deus do jeito que ela serve. Aleluia. Por mais que os filhos de princípios não servirem, eles têm como servir. Amém. Porque são sementes. A nossa oração é semente. Mãe tem uma autoridade no mundo espiritual para o filho. O que nós liberamos para nossos filhos, eles acontecem. Uhum. Por mais que nós deixamos de existir, tem palavras que não percam a existência. Palavra de uma mãe não perca a existência. Tanto a boa como a má não percam a existência. Glória. Então você que é mãe, para preparar a tua descendência, profetiza, libera a palavra de bênção. Abençoa os teus filhos. Ensina aos teus filhos o caminho, a palavra, ensina Jesus. Ensina eles a conhecer a Deus. Essa é uma das formas de nos preparar a que a nossa descendência venha servir Cristo em espírito e em verdade. Porque foi colocado semente. Quando nós colocamos semente, o desejo de uma mãe, ele acontece na vida de um filho. A palavra de uma mãe paralisa muitos a altar. Hoje nós estamos a sofrer muitas das vezes com palavras de maldição de um vizinho, porque a nossa mãe nunca souberam liberar a palavra enquanto criança. Sim. Que ninguém vai se levantar na vida do meu filho, ainda que eu não existir. Se tiver alguém a se levantar, eu estou a fazer uma oração que vai destruir todos os altares num dia que alguém levantar. Essa palavra vai viver e vai fazer efeito se tiver alguém se levantar, porque uma mãe gerou essa palavra. Amém. Falou, liberou, profetizou sobre a vida dos seus filhos. Então você que é mãe, libera a palavra de bênção. Glória. Libera a palavra de bênção. Abençoa o teu ventre. Abençoa a tua descendência. Lembra-te que o poder da morte e da vida está na língua. Amém. Quando uma mãe libera a bênção, seus filhos é abençoado. Quando uma mãe libera maldição, é maldição. Glória a Deus. Eis a importância de nós abençoarmos, orarmos com os nossos filhos também. Exatamente. Criar uma atmosfera familiar. Exatamente. Nós estamos a ver as pessoas vão na igreja, os filhos não oram. Então, ele é isolado do círculo de oração. Tem bênção, unção que está a descer. Não desce sobre a cabeça daquela criança. Porque ele não está no momento de oração. Isso acontecia muito comigo no princípio da minha conversão. Nós estamos a orar. Minha filha fala, mamãe, Deus está mandando buscar a reina que está a dormir. Ela está a dormir. Acorda. Dorme aqui, vocês estão a orar. Senhor, mas a casa completa, Deus diz, não. O quarto é aqui onde eu estou. Meu Deus. Eu sei que eu estou, mas aqui está acontecendo algo no quarto. Yes. Então ela precisa estar, você vai dormir aqui. Eu acordava, os miúdos lavavam o rosto, ainda que dormir, eu sei que é ali, o cenário é ali. Aonde Deus vai fazer trabalho é ali. Não em todo o compartimento da casa. Não, Deus está em todos os sítios, sim, mas só que tem sítio específico. Que ele diz, aí eu vou descer, porque ele preparou aquele ambiente ali. Precisamos entender. Amém.
Porque quando nós oramos num sítio onde nós oramos sempre no quarto, há diferença de orar na sala. Tem momento que o Espírito Santo te leva a orar no local que você ora sempre. Porque aquele lugar Deus consagrou. Você ouve Deus com muita facilidade naquele sítio. Então precisamos entender. É muito importante levarmos as crianças na hora de oração. Amém. É muito, por mais que tenham sono, eles vão adormecer, mas vão ouvir alguma coisa. É muito importante. Aquela conexão, aquele sim, mamã. Eu aceito orar, mesmo com sono. Mas aquele sim está da legalidade que eu quero, que eu preciso. Sim. Porque ele precisa liberar alguma coisa. Glória. É muito importante orar com nossos filhos. Muito importante. Vai chegar uma dada altura, quando grande, se lembrar. Eu orei com a minha mãe. Minha mãe dizia isso na oração. E eu não aceito nenhum espírito bloquear a minha vida. Porque ele vai se lembrar da oração que a mãe fazia. A importância das crianças estarem lá, muitas das vezes, é ouvirem as declarações. Amém. Que Deus vai lhes fazer lembrar no ato da luta, no ato da dificuldade. Não, minha mãe orou conosco. Nós passamos isso, mas a minha mãe orou e isso passou. Elas se apegam a esse ambiente. Sim. Deus traga a memória para viver a vitória que a tua mãe viveu. Tu precisas viver que a tua mãe viveu. E muitos dos filhos só não vivem vitória porque não tem nada que lhes representa. Nós, os pais, somos espelho. Por isso é que nós representamos Cristo na terra. Nós somos espelho dos nossos filhos. Quando o teu filho olha para ti e diz, não quero ser a mamãe, não quero ser o papai, não. Algum problema. É verdade. Tu és referente. Quer dizer, Yes. ele tem que olhar para ti e dizer, uau, quero ser minha mãe, quero ser meu pai. As crianças nas escolas, eles querem ser mãe ou pai. É verdade. O meu filho fala, eu quero ser a mamãe, por quê? Para a mamãe, vende muito. Na altura. Gera alguma coisa que ele via em mim. Alguma coisa que identificava em mim. Não, mamãe, teu trabalho, mamãe faz muita entrega. Casa da loja que eu tinha de entrega a domicílio. E ele via aquilo, é algo que ele já estava tentando se inspirar, é algo bom. E agora fala assim, mamãe, quando eu saio, Deus te abençoe. Todas as crianças. Mamãe, Deus te abençoe. De 9 anos vem, mamãe, espera. Espera, mamãe. Quando você vai dar um abraço, vai com Deus, volta com Deus. Oh, glória. Se eu tiver a fazer uma coisa, meus filhos, mamãe, já confirmaste se Deus está a falar? 9 anos, 8 anos. Mamãe, já confirmaste que Deus está a falar sempre aí, mamãe? Eles têm todo esse cuidado. Por quê? Eles viram e eu lhes ensinei isso. E eles viram. Uma casa onde tem oração, por mais que o filho é bêbado, vai se converter. Porque aquela chuva de oração vai lhe incomodar. Aquele espírito tem que sair dali. Eu digo, quando os céus se abrem, a terra tem que obedecer. Não tem porque a atmosfera espiritual poderosa está a descer sobre aquela casa. Amém. Não tem espírito de bandidagem, de bruxaria, de bebedeira que continua, não. Tem que testemunhar. A tua oração, você pode não fazer efeito. Teu filho vai testemunhar. A vida do teu filho é o testemunho da tua vida. Muitas vezes nós queremos orar para a bênção ser, não. A bênção é o teu filho. É Deus tirar teu filho onde está. A bênção é o teu filho, diante de tantos delinquentes, teu filho não está, não é delinquente. E você está a perguntar a Deus, o Senhor não abençoa eu? Está sendo injusta. Hoje nos bairros encontramos boas meninas de 16 anos com filhos já nasceram, o teu não. Deus está a cuidar do ventre dos seus filhos. Deus está a cuidar para que não caia na prostituição. Você quer, Senhor, até quando Deus está a te responder, você não está a ver. Yeah. Sabe? Quando estás a orar, Deus não está a falar nada, agradece só. Deus vai te mostrar o que Ele está a trabalhar. Nós queremos ver aquilo que nós estamos a pedir. Ei, se a tua oração não estiver no padrão do que Deus quer te dar, Deus não vai responder. Deus vai te dar o que é necessário só para suprir necessidade, às vezes, só de 2 dias. Amém. Então, com Deus é assim, até chegar o tempo de Deus te expor, a tua bênção sendo bênção para muitas vidas. Amém. Enquanto não chegar esse tempo, tu terás de comer só aquilo que Deus dizer para hoje, para amanhã, acabou. Mas tem que voltar a orar, Senhor, já acabou. Glória a Deus. E passares, às vezes, alguns dias, 2, 3 dias, não tem nada. É mesmo um chá que você vai tomar, Deus está contigo. Deus está ali com você. Senhor, estás aonde? Estou aí. Eu, o teu Deus, estou ali. Para conhecer Deus, Deus te tira. Eu nunca vi. Deus não promove quem está promovido. Yes. Amém. Precisas perder. E o que você vai perder nunca foi teu. E não é comparado com aquilo que é teu. Yeah. Satanás nos dá. Você vai pensar que isso não. Mentira do diabo. O que Deus tem é maior. Porque tu se torna a bênção para a vida de outras pessoas. É verdade.
Amém. Então precisamos entender. A oração, quando tu estás a orar, lembra-te. Os céus estão abertos a teu favor. Está a acontecer algo, acredita que está a acontecer aqui alguma coisa no mundo espiritual. E a vitória é para quem dobra o joelho. Amém. Eu posso não ver, eu já acreditei, mãe. Eu sou tão louca na fé, eu posso não ver. Vou orar, vou quebrar, vou dizer, Senhor, obrigada pela vitória. Senhor, obrigada pela vitória que o Senhor me deu hoje. Obrigada pela comida da manhã, pela água, pelo pão. Obrigada pelos anjos que o Senhor vai mandar amanhã. Tudo pela fé. Irmã, ainda não estou a sentir Deus a me confirmar, mas já estou a agradecer. O problema não é o sentir. É o Deus que está a me ouvir, que eu tenho intimidade com Ele. Amém. Tem certo momento que Deus não vai te fazer sentir, mas Ele está contigo. É para você entender. O teu pai está ali. Ele é invisível, eu não quero se mostrar, mas Ele está aí. Amém. Maturidade espiritual. Quando é elevada, nós não precisamos sentir a presença. Muitas vezes Ele não vai vir com a presença. Vai vir no silêncio. Mas quero que você profetize. Senhor, obrigada pela comida na arca. Não tem nada, Senhor, agradeço. Amém. Antes dos... Eu me lembro, 3 semanas não tinha nada. Disse, eu não tinha nada. Eu orei 0 hora. Disse, Senhor, obrigada porque a minha conta está sendo movimentada. Yes. Obrigada porque a minha conta está sendo movimentada. 0 hora, irmã Edna. Obrigada, a minha conta está sendo movimentada. Não tinha nada em casa. Obrigada, Senhor, pela conta movimentada. Acordei 8, 9 horas. Agradeci, Senhor. Obrigada pelo anjo que eu trazer o dinheiro. Não sei se Deus está antes. 12 horas, Senhor. Obrigada pela comida que o Senhor preparou para nós comer. 15 horas, nada, Senhor. Te glorifico pela comida. Fizemos um chá sempre. Toma um chá. Mamãe, não vamos comer esse Deus vai trazer. Eu disse, 24 horas não vai passar, daí vai fazer alguma coisa. Quando eram 23h30, meu irmão disse, manda me manda embaixo. Jesus. 0 e ponto. Depositou 30 mil kwanzas. Eu não quero saber se vai vir da onde. Mas eu começo já a agradecer a Deus. Não, Deus, obrigada. Oh, glória. Pelas portas abertas. Não aconteceu nada nos 24 dias. Continuo a agradecer. Porque se Ele me dá, é Deus. Se não me dá, também é Deus. Yes. Então eu continuo. Eu não adoro Deus pelas coisas. Amém. Eu adoro Deus porque Ele é Deus. Amém. Quando nós adoramos Deus porque Ele é Deus, oh Deus. Você está na existência das coisas que não existem. Porque a Bíblia está dizendo assim, Deus está procurando os melhores que Adoradores. É verdade. Melhores adoradores não consistem nos bens materiais. Muitas das vezes as pessoas olham, pastora, mas esse Deus que não te responde na centralidade, um dia disse, Senhor, a senhora está a ouvir o que eu estava me dizer, esse servo é necessário. É necessário. Meu Deus. E quando eu orasse sem gritar, eles vão vir, pastoras te deixaram em paz. Oh. Pastoras não, na centralidade, pastoras não gritaste. E quando eu orava muito, vinha vizinhos e diziam assim, pastora, já se reunimos no quarteirão L. Também devemos orar para ajudar a pastora. Oh, glória. Yes. A pastora grita. A pastora não cansa. Eu dizia, enquanto eu não ver o que é meu, eu não paro. Não paro. E principalmente quando Deus está me mostrando, estão aqui. Não vou te deixar em paz. Hoje na minha vida não tem altar de pé. Amém. Hoje na minha vida não tem ninguém que vai levantar um altar. Enquanto você está tentando levantar, Deus está a falar. Serva, está a fazer isso. Sim, Senhor. O que eu faço? Hora X. Ele vai ir no sítio X. É na hora que você vai começar a orar. E hoje eles se perguntam, que Deus é esse? Não, o Deus que você nunca conheceu. Não me provoca, porque até no Quimbandeiro, o estrago que vai acontecer aí, serva. A minha fotografia no Quimbandeiro. Se passar lá à noite, Deus tem um propósito. Tem pessoas que vão ser libertas. Se passar lá dias, tem um propósito. Não é porque você venceu, não. Tem um propósito de Deus. Porque quando você conhece Deus, a tua fotografia tem que falar. Emmanuel tem que falar, tira. Isso é uma tanta luz que a escuridão dele se neutraliza e ele não quer aquela fotografia. Eu já vi pessoas da família levar minha fotografia corrida. Só está ali, estão ali, falar, aquela senhora, sai daqui. Que está com a minha fotografia. Algumas pessoas entraram, mas houve estrago. Houve estrago. Quando tivesse que levar, eu só vou perguntar, senhor, quem lhe levou? Quantos são? Porque eu sei que você não está sozinha. Eu preciso de todos. Eu não quero você sozinha. Eu preciso quem te acompanhou, quem te deu. Preciso todos de uma vez, irmã. Enquanto estiver no campo de guerra, todos têm que cair de uma vez. Não começam a orar só por uma pessoa para depois orar mais. Não me dá trabalho na oração.
Oh, Deus. Esse dá trabalho na oração. O céu está aberto, Deus está ali. Quer dizer, os anjos estão aí em prontidão de guerras. Uhum. As tuas palavras vai destruir todos aqueles altares. Então não aceito. Mas não aceito. Minha vida ninguém vive. Amém. Meu casamento já ninguém vive. Alguém vivia, já ninguém vive. Yes. Minha vida sentimental alguém vivia, já ninguém vive. Glória. Fui liberta de máscara, muita máscara, mano. 90 máscaras. Meu Deus. Fui liberta de máscaras. Deus me libertou de máscaras. São 90 máscaras. Quando Deus me mostrou, eu entrei em choque. Olhando meu rosto com alguém com idade de 65 anos. Eu entrei em choque. Disse, Deus, não vou te servir. Disse, Deus, não. Olhavam para Chorei. si e Eu viam- não via. Uhum. Entende, irmã Edna? As pessoas só vai se sentir bonita. Você é invisível diante do homem. Porque há uma máscara sobre a tua vida. Há uma invisibilidade. Tão linda. Você é invisível. Eu tinha aliança. Eu nunca fui casada. Eu tinha quê? Aliança. O espírito de marido da noite ocupou o meu dedo, Anela. E tem pessoas assim. Tu andas, o homem que te conquista sabe que tu tens quê? Aliança. Não vai te levar a sério, porque sabe que tu tens compromisso. E você se pergunta, por que esse homem me deixou? Não, porque ele entendeu que você tem compromisso. Só queria usar o teu corpo. Mas no fundo você não tem. E tu estás a falar a verdade, estás a jurar. Ele está a te dizer que tu estás a mentir. Meu Deus. Porque o mundo espiritual lhe apresenta a ele. A ti não, só apresenta. Ele já consegue dar conta. Não, vamos apresentar a imagem dele nessa pessoa. Quem ele é nesse homem? Quem ele é nesse homem? E hoje estamos a ver muitas mulheres lindas. Uhum. Alguns têm mau cheiro. Só o homem que sente aquele cheiro. As mulheres não. Quando estão com as amigas, cheira bem. Do melhor perfume, mas quando está diante do homem, o homem não consegue nem falar nada. E já não aceita até contato contigo. Então, são vários tipos de máscara. E o processo de uma mulher que está com espírito de marido da noite é uma libertação, é um processo. Porque Deus vai mostrando. São vários espíritos dentro do teu corpo. Não só aliança, entenda, tinha aliança. Roxo de 66 anos de idade. Tinha semblante de quem é muito responsável. De quem ama o marido. Tinha ar de muito autoritária. São espíritos. Tinha um espírito de... Não, eu tenho dinheiro, o homem para mim não é nada. E eu era assim. Isso é um espírito. Meu Deus. Não, eu tenho dinheiro. Eu trabalho, pago as minhas contas, pago a universidade, o colégio dos miúdos. Não, você não é ninguém. Eu posso. Mundo espírito. Mulher é mulher, homem é homem. Yes. Tem coisa que homem faz, mulher nunca vai fazer. Provedor é o homem. Quem casa é o homem, não é a mulher. Tem autoridade que... Satanás está a trocar, está a colocar nas mulheres a autoridade do homem. Nenhum homem vai aceitar uma mulher com a autoridade dele. Por mais que ele não tenha nada financeiramente falando. Ninguém vai aceitar. Enquanto tiveres esse espírito ali dominar, ele vai sentir que está a se confrontar com o homem. Sim. Ele quer uma mulher dentro de casa, não quer o homem, porque o homem que ele tem amigo. É verdade. Nós precisamos entender. Então, espírito de homem nas mulheres operam de várias maneiras. Por isso é que a pastora, quando alguém vem ter comigo, eu não fico a parabenizar os homens e não... Eu só falo, o problema está mais em você. Também tem espírito de arrogância, só fala. Sim. O marido só deve ser louca. Yeah. Espírito de louca dentro de ti, tem espírito de loucura. O homem só vê que você é louca. É um espírito de loucura e você não está dando conta. Precisas orar para quebrar isso. Em nome de Jesus. Estás a orar antes. Satanás é completamente estratégico. Eles planeiam antes de te destruir. É verdade. Tem plano A, plano B, plano C. Ele tem vários planos. É verdade. E todos os planos tu precisas derrubar. Quem vai te mostrar isso é o Espírito Santo de Deus. Amém. Enquanto não estiver conectada com a palavra, com Deus, Jesus, não tem como, irmã. Vão te libertar sempre, mas vai voltar, os espíritos vão voltar. Não é sobre a libertação, é sobre o lado em que você está. Tu precisa se alimentar com a palavra. Yes. O teu espírito precisa ser alimentado para que o teu espírito não alimente o teu corpo. Precisamos entender isso. E hoje estamos a ver o contrário. As pessoas acham que é só libertar. Você não ora. Libertar o quê? Que é isso? Está a pensar Deus é o quê? É verdade. É o que você quer. Não, respeitem. Amém. É uma identidade que merece honra.
Não é só vamos, não, é quimbandeiro quem lava. Pastora não lava. Hum. Não, é quimbandeiro. Eu não faço trabalho de quimbandaria. Isso é Yes. quimbandeiro. Que vem, traz isso. Não, na pastora não. Eu preciso orar a Deus. Amém. E eu já sei o Deus que me usa na libertação. Como é, assim que você está vindo. Eu já falei, ela faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Precisa deixar todos os caminhos. E tem aquelas que estão preparadas para libertar e Deus vai dizer, serva, essa está preparada para a libertação. Já pagou o seu preço. Já me adora em espírito, em verdade. Essa sim, eu estou aí para te dizer, olha, Deus diz isso. E a você que não está, vou te dizer, Deus está a mostrar isso que precisas. Precisamos voltar. Precisamos entender que Deus não é o que você quer que Ele tem que fazer para a tua vida. Não, respeita. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Merece honra. Até vir na presença dEle. Não é vir de qualquer jeito, da forma que tu queres, na hora que você quer. Deus não precisa falar quando você quer. Deus fala quando Ele quer. Quando Ele quer. Não é, pastora, Deus falou que não. Deus vai falar e eu vou te dizer. Se não estou te dizer, Deus não falou. Eu não sou quimbandeira, não sou adivinha para dar profecia. E tem esses crentes assim, É. Deus falou que... Não, não é questão de Deus falar. Você não tem que pedir se Deus falou que. Deixa Deus falar. Porque Deus fala quando Ele quer. Não é quando você quer ouvir. Não. Essas ansiosas é que caem no falsos profetas. Elas é que recebem trabalho de libertação e não são libertas. Porque esses espíritos, eles tentam voltar. Muitas das vezes eu já liberta. Eu sonhava. Como se alguém tivesse vindo fazer relação comigo. Espontâneo no sono. Quando eu vou orar, Deus vai falar, você vai se concentrar. Não é eu a dar sonho. Escreva, quero que você entre em concordância, que ainda não fosse o quê? Liberta. Irmã Adina tem muita técnica. Tem pessoas que foram libertas, voltaram a ter o mesmo espírito porque entraram em concordância. Porque eles trouxeram um sonho de mentira. E se você dizer que esse espírito voltou, acabou, conectaste. Eles só precisam do teu sim. Eles voltam. Por isso, libertar alguém que está com isso, ela precisa estar inclinada na palavra. Para ser duradouro. Senão vamos ver pessoas libertas voltarem novamente. Amém. Vamos precisar ser libertas desses espíritos voltarem. Porque eles são vários espíritos. E vão se manifestando um. Sim, por um. São vários espíritos. Meu Deus. Vários, irmãs. Vários espíritos. Glória a Deus. Pastora, qual é a importância do casamento no mundo espiritual? Amém. Ei. Algo muito forte, amém? Casamento no mundo espiritual. Quando estás a falar de casamento, estás a falar de união de família. É uma geração abençoada que vai nascer nesse casamento. Então, Satanás não, ele impede isso por isso. É uma geração abençoada. Eles estão debaixo de uma lei de Deus. E Deus é sobre a lei. Todo filho, toda filha nascida num casamento legítimo de Deus são abençoados. Não tem como. Amém. A benção. Casamento segue essas pessoas, não tem como. Não tem como. Por isso é que o diabo tem que arrastar aquelas pessoas a fazerem coisas para impedir o casamento. Isso. Quer dizer, é um ventre abençoado. Não tem como. É ventre completamente abençoado. Tudo aí é benção. Porque é uma família escrita por Deus. Estão a viver a palavra de Deus. No teu ventre tem apóstolos. Tem missionárias. Amém. Tem pessoas para falar de Deus, para testificar. Por isso é que o diabo a todo custo odeia casamento. A luta dele é casamento. Hoje estamos a ver casamento, as pessoas estão a casar, estão na moda. Não, pares diferentes. Pares diferentes. E outra coisa, o que Satanás faz? Casa e separa. Um não vai aceitar dar divórcio. Sim. Se você viver maritalmente com alguém, você é casado com aquela pessoa. No mundo espiritual te reconhece aquele casamento que não foi desfeito. E hoje nós estamos a ver dificuldade de assinar divórcio. Satanás vai endurecer o coração de alguém. Então, ainda que você viver maritalmente, porque pode se viver enquanto estão separados a esperar divórcio, uns vivem, não sei se a nossa lei permite isso, mas fica sabendo, no mundo espiritual você pertence à pessoa que você é casado. E está se viver assim uma bagunça. Você está diante de uma maldição. Quer dizer, você vive com um homem que tem uma aliança. Nunca serás feliz, porque aquele casamento vai destruir esse casamento. Enquanto aquele divórcio não sair, tu não serás feliz. E hoje vimos muitas mulheres a viverem isso. Estão à espera que o homem se divorcie para casar. Divórcio nunca. Não sai. É verdade. Divórcio não sai. Então, você, mulher, precisa entender. Amém. Não é sobre querer casar, querer mostrar, mas é sobre uma aliança. É sobre uma família que vais constituir.
É sobre uma linhagem tua. É sobre muita coisa. Casamento não é sobre você. É sobre a descendência que vai vir sobre esse casamento. É sobre a história. E muita gente envolvida. Amém. Nós estamos a ver, está na igreja, o pastor sabe que tu estás debaixo de um casamento e não houve divórcio, é pecado. E se calar, não é para calar. É para dizer, essa maldição está a vir por intermédio de quê? Primeira coisa que Deus nos mostra é apontar nosso pecado. Depois Deus vai mostrar de fora. Amém. Precisamos entender isso. Enquanto não fores confrontado no teu pecado, o Espírito não te confrontar o teu pecado, não, você ainda não chegaste naquela dimensão de aceitar Deus em espírito, Espírito e e verdade. verdade. É verdade. Porque o Espírito Santo começa a te confrontar. Deus te ama, mas não ama o quê? Pecado. Pecado. É o pecado que ele começa a te mostrar, É. começa a te confrontar. Aí estás no bom caminho. Amém. Estás no sucesso da tua libertação. Amém. Quanto a isso, Amém. Espírito Santo não compactua com o pecado. amém. Pastora Marilena, foi um grande, enorme prazer Aleluia. te ter aqui. Amém. Grande serva. Continua com essa conexão brilhante. Amém. Dizer que me inspirou muito. Amém. Aprendi muito consigo. Amém. Dizer também que foi usada para me responder, para me dar respostas Amém. que eu pedi a Deus. Aleluia. Muito obrigada. Amém. Continua a ser luz na vida das pessoas. Amém. Continua a ser essa mulher batalhadora, resiliente, resistente espiritualmente. Uma mulher que inspira. Amém. Todos nós temos uma porta que nós queremos que Deus abra. Eu tenho a fé que já abriu essa porta. Glória. E Como tudo aquilo posso? que faltar o nosso Pai já deu no nome de Jesus. Como posso em nome de Muito Jesus? obrigada por seres boca de Deus, Amém. por ser um vaso disponível. Amém. E sei que o teu testemunho, a nossa conversa, vai edificar, vai levantar muita gente lá em casa, Amém. nos 4 cantos desse mundo. E você que está aí, não se esqueça, partilhe a nossa página, subscreva ao nosso canal, comente para que o YouTube possa sugerir às outras pessoas. O Espírito Santo manda e eu só obedeço. E chegamos ao fim de mais um Pod Fé, um programa que é de Deus e que veio para levantar a tua fé. Até o próximo programa. Beijinhos nos vossos corações.